Ramatiz e os mentores espirituais do Oriente. Preste muita atenção, para poder entender essa cosmogonia desse espírito. Nós vamos lá atrás conhecer um pouco da história das divindades hindus, da onde surgiu essa tradição, tá? De lá a gente viaja no tempo com a linguagem normal nossa do lado de cá, tá bom? Pode passar. Esse é o espírito Ramatiz, é um desenho que nós fizemos para representar esse grande espírito e mentor que ajuda todo mundo aí na astral do Brasil. Pode passar. Esse é o livro Viagem Espiritual, o primeiro que eu fiz, orientado por ele. Pode ir. Esse é o volume 2, que é o que vai ser reeditado agora para as figuras novas. Olha lá um dos mentores da equipe dele. Vai. E esse é o volume 3, que também está esgotado, em breve eu vou reeditar. Pode passar. Bom, acende só um instantinho aqui na frente para mim. Pessoal, estruturas antigas no Oriente, na China, no Egito e na Índia, quando elas queriam falar de um poder superior, uma causa maior em todas as coisas, elas usavam como metáfora a luz como síntese dos valores mais altos. Você poderia falar assim, o supremo, a luz, o alto, o todo, que está em todas as coisas. No hermetismo, se falava do todo. E aí você fala, por que o todo? Porque está em todas as coisas. Se eu chegar ali na rua, perguntar a um transeunte, aonde está Deus? O transeunte fala, ele está lá em cima e nós cá embaixo. Se eu utilizo a expressão o todo, se eu digo que está em cima, também está? Se está à esquerda, também está? Se está dentro, também está? Fora, está alto, está embaixo, está em todas as coisas. Alguém diria, existiria algo fora do todo? E eu digo para você, não. Se existisse algo fora do todo, então estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido. Quando você fala o todo, você não quis deixar dúvida que está em tudo, interpenetrando a todas as coisas. É claro que ao falar de todo, você não está falando de uma figura antropomórfica lá em cima e você cá embaixo. Você está falando de um poder absoluto em todas as coisas. Então a palavra antiga para isso era a luz. Então eu pergunto, qual é a maior luz que os seus olhos podem ver a olho nu? O sol. Então, como é que os antigos representavam a luz como valor? Na figura do sol. Então, entenda, um mestre antigo reverenciando a luz através do sol, ele não era um adorador de estrela. Inclusive o nosso sol é de quinta grandeza, tem sóis bem maiores. Então, quando você vê um mestre antigo olhando para o sol, ele não está olhando para o sol enquanto astro físico. Ele está pensando, esta luz é a maior luz que eu vejo a olho nu, e ela já é imensa. Imagina o poder que gerou todas as luzes do universo. Então, ao olhar para o sol, é apenas a representação física de um poder que gera uma luz como aquela. Então, ele não está adorando o sol enquanto astro físico. Ele está usando uma metáfora para pensar em algo maior. Esse algo maior, a luz. Então, nessa palestra, quando a gente usar a palavra luz, eu não estou me referindo a fótons, partículas luminosas. Eu estou me referindo a um valor que os antigos chamavam de a luz. Ok, pessoal? Tá, então vamos lá. Pode apagar? Nossa. Bom, na Índia, esse poder foi chamado Brahman, luz das luzes, sol dos sóis, amor do amor, o Espírito Supremo. Brahman é uma palavra que vem do sânscrito, como vocês estão vendo lá, da raiz Bri. Dessa palavra Bri surgiu Bra, de Brahman. Bri significa respirar, significa brilhar, o Supremo, o todo, como um maçom chamaria o grande arquiteto do universo, o grande Espírito. Sente para mim de novo, por favor? Pois bem, Brahman vem da raiz Bri. A raiz Bri significa respirar. Respirar significa viver. Então quem é Brahman? Quem te deu a vida. Quem te deu o sopro vital, aquele que fez você respirar. Ou seja, o Senhor da vida. Tá? Então não há uma tradução literal da palavra Brahman. O mais correto seria o todo, o absoluto, o supremo. Mas se quiser uma tradução, pega a raiz Bri, que significa aquilo que te dá vida. Na Índia, então, surgiu o yoga. E o yoga trabalha principalmente com a questão do prana. Prana em sânscrito, sopro vital, vida, respiração. E o que a ciência moderna fala para nós hoje? Matéria vem a ser energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, todas as coisas são formas de energia no universo. Tudo é energia em graus variados de condensação. Baseado nesse princípio, se matéria é energia condensada, está correto dizer que seu corpo, sendo matéria, também é energia? Sim ou não? Sim. A cadeira que você está sentado é matéria, também é energia? Sim. O chão, o teto, todas as
coisas. Então, pela ciência moderna, falamos de uma só energia. Os antigos chamavam de a luz. Nós vamos cair no mesmo conceito, apenas com nomenclatura diferente. Pode apagar? Pode passar. Bom, na Bíblia, nós temos um trecho no Gênesis que diz o seguinte: o Espírito de Deus flutuava sobre as trevas, nada havia. Então ele diz, faça-se a luz. E é depois da luz que tudo vem à existência. Pode acender de novo? Antes da luz, nada havia, segundo a descrição bíblica. É depois da luz que tudo vem à vida. Luz é energia? Então, o que a Bíblia está falando? Uma grande explosão primordial de energia, onde na energia tudo se condensa e a matéria surge. Correto? Isso a Bíblia chama de faça-se a luz. Como é que a ciência chama isso? Big Bang. Me parece o mesmo evento com nome diferente, uma explosão de luz, e ambas falam de energia. Outra coisa, há bilhões de anos atrás, uma grande explosão primordial segundo a ciência, o Big Bang. A professora estava ensinando isso na sala de aula. E o Joãozinho, bem sacana, falou, professora, eu não entendi esse tal de Big Bang. Joãozinho, nada existia, então surgiu uma explosão primordial, tudo veio à vida. Não entendi, professora. A senhora está me dizendo que nada existia, então tudo explodiu? Esse argumento é interessante. E outra coisa, quando você fala Big Bang, você se refere a um troço que ricocheteou. Você disparou, aquilo bateu e voltou. Então, se você fala de um Big Bang, é um ricochete. Tá, se eu falar de um Big Bang, cadê o disparador? Essa questão não cala. Tem um Big Bang, ele é causa ou efeito? Então, não dá para falar disso tudo sem falar de um todo, um supremo por detrás de toda a manifestação. E eu não estou falando de um cara sentado lá em cima, mas de uma cosmogonia enorme que fala de um todo que está em todas as coisas, gerador de toda a luz. Então, a Bíblia chama isso de faça-se a luz, que seria o verbo se manifestando, a luz se condensando. Agora, na Índia, os hindus chamam o mesmo evento de Om. O Om é uma palavra que vem do sânscrito, significando o verbo divino, a primeira luz, a vibração do todo que está em tudo. Na cosmogonia hindu se diz que Brahma, o Criador, estava em silêncio, então ele resolve emanar um som primordial. Esse som se propaga e tudo vem à vida. Esse som é chamado Om. Eu te pergunto, o som é energia? Por onde quer que você vai cair no mesmo conceito de energia, sempre, como a origem de todas as coisas. Então, o Om, que os hindus tanto falam, representa o faça-se a luz da Bíblia, o Big Bang da ciência. Por isso, os hindus, em todos os mantras, colocam o mantra Om, porque se não tiver o Om, não tem a luz do divino. Como é que seria o Om? A logomarca do Eterno? A logomarca de Deus? Se não tiver, está chancelado. Não deu. Por exemplo, você fala assim, deixa eu ver se esse produto tem um código, um selo de garantia. Então, se não tiver o Om para o hindu, não vale nada. O Om seria o selo de garantia do Eterno. Por isso esse mantra ficou tão famoso no mundo inteiro. O que ele representa? A vibração do todo que está em todas as coisas. Isto, em sânscrito, é escrito da seguinte forma. Pode apagar? Avança, Nega. Está aí o Om, também chamado Shabda ou Pranava. Isto não é um número 3, pessoal. Isso é uma letra. Um caractere devanagari do sânscrito. Ao transliterar para caracteres latinos correspondentes no ocidente, a gente lê como Om. Mas no original, isso é uma letra, ok, pessoal? Tá? Avança. Dá uma olhadinha. Os hindus foram criando diversas formas desse Om. Pode ir. Tá, sente de novo para mim. Vocês já viram adesivo de carro com Om no vidro? Ainda pela rua? O Om, assim desenhado? Já devem ter visto. Já viram gente com brinquinho de Om? Correntinha do Om? Tatuagem do Om? Tá. A maioria das pessoas utiliza sem saber o significado real. Aí você pergunta assim, por que você botou esse mantra em adesivo no teu carro? Ah, porque disseram que dava sorte. Por que você usa esse brinquinho do Om? Disseram que abriu os caminhos. Agora, pior não foi isso. Um cara, eu falei, por que você usa isso? Eu falei, é o 3 místico. E se você puxar o rabinho, ele vira o 30 secreto. Eu falei, vai se lascar, o ignorante, vai estudar um pouco. Isso é uma letra, isso não é um número. Que transliterando é o Om, essa vibração do Eterno em todas as coisas. Pode apagar? Pode passar ali. Bom, uma cultura baseada na luz, como a cultura hindu clássica, falando de Brahman, eu pergunto a você, o fogo é um elemento da luz? Tá, então os hindus simbolizavam no elemento fogo o poder da luz.
E o fogo, ele sempre vai para cima buscando o céu, ele aquece e ilumina. Então, a associação que os hindus faziam com a palavra luz era com o elemento fogo. Então, isso aqui é uma cremação. Vocês estão vendo? Dá para ver o espírito aqui, pessoal? Aqui, ó. Está se desprendendo e o pessoal do lado de lá recebendo ele no astral. Então, a festa lá para receber a pessoa. Sente para mim. Pergunto para você. Uma cultura baseada na luz e que usa o fogo como representação da luz, essa cultura enterraria o cadáver ou entregaria ao fogo? O cadáver iria para a terra ou para o fogo? Estaria correto então naquela cultura? Então cuidado para você não criticar o que você não entende. Outra, eles não enterram, então lá não tem dia de finados. Dá uma olhada quem é ignorante na história. Não há um registro físico ser visitado. Porque se acreditando em vida após a morte, o registro é espírito e não a carne. Então, povos antigos trabalhavam com a cremação. Aí alguém pergunta, mas e aí se o espírito estiver agarrado dentro? Por lei, aqui no Brasil, precisa passar 48 horas para você cremar um cadáver. Antigamente era 72 horas. Não se pode enterrar antes das 48 horas. Na Índia não, passou 6, 7 horas, fogo nele. E aí alguém pergunta, isso afeta o espírito? Gente, eu nunca vi um espírito hindu do lado de lá sequer chamuscado. É um mito isso. Não afeta de forma alguma. Aí alguém fala, e se o espírito estiver dentro, ele vai ser queimado? Claro que não, ele está em outro nível. Agora, mentalmente, ele pode criar uma situação para ele devido à ignorância. Aí o problema não é da cremação, é da ignorância do cara. Correto? A cremação nunca foi problema. O problema é a ignorância que nós temos. E na dúvida é melhor enterrar. Agora, para quem estuda essa área, ter medo de cremação é uma ignorância enorme. Porque você estuda, tem certeza, então não pode ter dúvida disso que você está estudando. Mas eu tenho visto espiritualistas em geral que choram mais do que o materialista quando perde alguém, ou se tornando hipócritas naquela hora, porque eles não dão testemunho daquilo que eles estudam na hora que a coisa aperta. Ser espiritualista na hora de uma reunião é fácil, eu quero ver na hora do aperto. Na hora da reunião tudo é luz, é uma maravilha, eu quero ver na hora da crise. Você bancar um processo e falar, sou luz, ninguém morreu e vamos tocar bola. E eu amo a pessoa e sei que ela está vendo em outro plano. E ponto final, vamos tocar a vida. E eu não vou me vestir de preto, porque eu sou vivo, vou vestir branco e vou para a luz. Então, a noção da cremação, ela já era uma noção moderna naquela ocasião. Coisa que a gente aqui no Ocidente ainda... Alguém fala assim, se o espírito estiver preso na hora de cremar, e eu pergunto, e se também estiver preso na hora de enterrar? Se ele está preso para uma coisa, ele está preso para outra. Então eu pergunto para vocês, o que vocês preferem? No caso dos rapazes aqui, uma chaminha te pegando ou uma minhoca entrando? Porque estando dentro, você está dentro. Se está dentro para a chama, está dentro para a minhoca. E aí? Então é importante a gente, inclusive, brincar com o tema para tirar o medo. A brincadeira é irônica, mas ela é necessária para questionar as coisas. Se vai ficar para o fogo, vai ficar para a minhoca também. E aí o foguinho, pelo menos, foi mais rápido e saiu fora invicto. Deve ser que vocês entendem, rapaz. Certo? E partiu leve, solto, sem dor. Vamos chamar assim. Então o fogo, nesse caso, era uma tradição da cultura hindu. Vocês estão vendo por quê. Outra coisa, o pessoal do lado de lá, no caso, está recebendo aquela pessoa com alegria. Uma pessoa boa voltando para casa. Aqui, quando a gente recebe a notícia que está chegando uma criança esperada, é uma festa. E quando a gente recebe a notícia que alguém querido vai partir, uma tristeza. Do lado de lá é o oposto. Quando eles recebem a notícia que eles vão descer para encarnar, é uma tristeza. Quando eles recebem a notícia que um ente querido está morrendo e voltando para casa, é uma alegria. Agora, depende da pessoa. Em alguns casos, o sujeito aqui embaixo é um mala sem alça. De repente ele está com 60, começa a ficar doente. O pessoal do lado de lá começa a ficar preocupado porque o mala está voltando. Então o que eles fazem? Dão uma carga para ele ficar mais 40, chega aos 100. Então nem sempre longevidade significa prêmio, mas que não querem ela do lado de lá. E às vezes alguém que vai rápido é porque ficaram com saudade e puxaram logo antes do tempo, porque estão morrendo de saudade dela do lado de lá. Tomara que na hora que vocês forem, com qual idade seja uma festa. Certo? Tomara, né? E um conselho que eu vou te dar, não vá ao seu enterro. Só espírito grosso e atrapalhado acompanha o próprio velório. Eu espero que quando for a vez de vocês, que o cadáver vazio, a família entregue à terra com respeito e que você já esteja a hora lá em cima, não? Ou você prefere acompanhar o negócio? Conclusão, falta ao seu enterro, não vá.
Agora, eu não vou ao meu. Se eu não vou ao meu, por que eu vou no teu? Quer dizer, umas questões que você começa a pensar, mas é muito importante. Eventualmente, você partindo, não é bom você ficar, seria bom você vazar para o céu ou não. Não é isso? É que parece estranho, porque são coisas que as pessoas não questionam. Mas vocês têm que questionar essas coisas, até pelo seguinte, você está vivo, e o que está vivo, morre. Então, qualquer coisa viva é paciente terminal. Só não sabe o dia que vai embora, não é isso? Tá. Você pode chegar aos 100 anos, não pode? Mas você pode morrer hoje de noite também? Ninguém pode garantir nada, correto? A única coisa que eu garanto é que você vai morrer. Está correto isso? Então não diga que foi de surpresa. É óbvio. Se tudo que está vivo morre, como é que algo vivo morrer é surpresa? Então nós criamos barreiras para não falar dessa temática pela questão do medo que todo mundo tem. Mas tem que ser falado até para abrir um pouco e quebrar o medo e a gente encarar isso com outros olhos. Outra coisa. Cada ano que passa você está mais velho. Estando mais velho, seu corpo está mais desgastado. O que rola no final? Morte. Então, o que você comemora no dia do seu aniversário? Seus amigos vão cantar assim, muitos anos de vida. É mentira. Porque desde o momento que você está um ano mais velho, você está mais próximo do... Agora, com isso, eu não estou dizendo para não comemorar aniversário. Pelo contrário, comemora sim para chamar os amigos. Mas na hora de comemorar, comemore o real. Vale a pena comemorar mais um ano de experiência. Um ano de vida não. Porque você tem menos tempo à frente. Está correto? O raciocínio? Mas nós não podemos ter barreira em relação à morte. Nós estamos estudando essa área para vencer, inclusive, esse medo. Outra coisa, morte é uma saída do corpo? Sim. Aí às vezes alguém chegava e falava assim, Wagner, se eu estudar as saídas do corpo, você garante que eu saio? Eu disse, olha, uma saída está garantida. Tecnicamente falando, a morte é uma saída final. Regina, tecnicamente falando, ninguém passa por uma encarnação sem experimentar pelo menos uma saída do corpo. No pacote está comer, beber, dormir. Um dia, conclusão, viagem astral é obrigatório. Uma é obrigatória. A final, então está dentro do pacote encarnatório. Que tal estudar isso antes da final surgir? Para na hora você saber o que fazer. Quer dizer, você começa a enxergar outros raciocínios. Outra coisa, me diziam que se eu saísse do corpo eu podia morrer. E eu entendo hoje que por ter entrado num corpo é que eu vou morrer. Porque só morre o que está vivo. Eu entrei, ferrou, eu vou ter que sair um dia. Então, sair do corpo não te mata, mas ter entrado em um vai te matar. Você não vai sair vivo dessa vida, eu te garanto. Então não é sair do corpo que mata, mata você estar dentro de um corpo, gente. Quer dizer, você começa a estudar, você vira o raciocínio inteiro. E aí você começa a rir daquilo que você tinha medo um pouco antes. Porque a coisa se torna clara. Imagina, eu tenho saída do corpo, eu sou médium. Imagina, eu ver um espírito, é uma coisa normal. Imagina ela sendo médium, como é seu nome? Nádia. A Nádia, eu conversando com a Nádia assim, Nádia, eu soube que você está doente. Eventualmente, se você desencarnar, não some não, tá? Aparece. Tá, isso é um papo normal para dois médiums? Veja, se você desencarnar, não some não, aparece. É um papo normal? Está dando a ideia da morte ou da vida? Da vida. Aí um sujeito ali de fora, olhando isso, fala, meu Deus, que cara estranho, quer que ela morra? Não, não falei de morte, a morte está na cabeça do outro. Eu estou falando de vida, tipo, caso você passe, apareça, se eu passar, eu também apareço. Quer dizer, está dando a ideia de continuidade. Então, isso me lembra uma piada. Tinham dois espíritas que adoravam futebol. E eles queriam saber se tinha futebol do lado de lá. Então, eles prometeram um para o outro. O que primeiro morresse, voltaria através de um médium para dizer se tinha futebol do lado de lá ou não. Um deles morreu. Passaram-se 6 meses e o outro na expectativa, toda a sessão esperando um amigo baixar. Numa das sessões, o cara copla, Zé. Fala assim, olha, tem 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que é a boa? Tem futebol do lado de cá. Olha que legal. Qual que é a ruim? Você está escalado no jogo de domingo. Então, está dando uma ideia de algo. Olha aí, tem também a história do garçom que morreu, se chamava Luiz. E o Luiz era garçom e morreu. A mulher dele começou numa sessão espírita porque queria uma mensagem do marido. Numa bela de uma noite, acopla um cara lá com todo o jeito de um garçom, né, através do médium. E ela achou que era o Luiz, o marido dela. Ela levantou, ansiosa, e falou, Luiz, é você?
Aí o outro, não, ele não atende nessa mesa. Você tem uma ideia. Então, você começa a desenvolver brincadeiras sobre o tema e você acaba rindo daquilo que você tinha mais medo. Isso é uma forma de quebrar aquilo que você tem medo. Começa a se tornar ridículo, você começa a rir. Não significando que você gosta daquilo, mas você lida bem com aquilo com bom humor e otimismo. Quer dizer, uma perspectiva de imortalidade sem ser comprimida e sim aberta. Agora, entenda, quando você sair daqui hoje, você vai estar 2 horas mais velho. Então, não diga que você pega de surpresa. Porque isso pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 70 anos. Uma coisa é certa, uma hora vai rolar. Tomara que seja uma festa na hora. É isso que eu quero dizer. E que o pessoal te receba bem, porque você está ótimo do lado de lá. E que quem ficou aqui embaixo sinta muita falta de você. E que quem te receber do lado de lá, agradeça a Deus por você estar voltando. Isso aqui é legal. Agora, o contrário é uma porcaria. O pessoal de lá não queria te receber e o pessoal daqui fazendo festa que você foi. Aí é uma porcaria, exatamente o oposto. Né? Pode passar, Emílio. Quer pagar? Bom, na cosmogonia hindu, quando se fala de Brahman, o todo que está em tudo, isso é um conceito muito elevado para a população entender. Então, no Oriente, existia uma técnica de dividir o um em 3 aspectos. Pode acender de novo, por exemplo, cristianismo. Nós falamos de um poder chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 arquétipos, essas 3 coisas, na verdade, 3 personagens, não passam, na verdade, de 1. Então, 3 remontando a 1. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Então era praxe no Oriente dividir a unidade em 3 aspectos, cada aspecto com características. Para quê? A população não conseguiria compreender um Deus como totalidade, na luz. Precisava de uma forma para poder ter aonde se concentrar. Então era praxe dividir 3 aspectos para que pelo menos a pessoa gostando de um aspecto chegasse no todo. Por exemplo, pergunta a um cristão, para quem você reza? Ele fala, para Jesus. Por que Jesus? Ah, Jesus viveu aqui embaixo, igual a gente sabe o sufoco que ele vai ajudar. Aí eu pergunto para outro cristão, e você? Eu rezo pensando no Espírito Santo. Mas por que você não pensa em Jesus? Ah, Jesus é muito bonzinho, o Espírito Santo taca fogo e resolve. Quer dizer, um foi pelo aspecto amor, o outro foi pelo aspecto energia. Agora, ambos os aspectos se referem a... Então, na Índia, houve essa divisão trinária, um aspecto criador chamado Brahma, um aspecto preservador chamado Vishnu e um aspecto transformador chamado Shiva. Entenda, são arquétipos criados para manter a mente das pessoas concentrada em algum dos aspectos para chegar na unidade. Porque todo o Oriente Antigo utilizava essa técnica, como vocês estão vendo. O primeiro aspecto, que é o da esquerda, tem 4 cabeças, é Brahma. E se você reparar direitinho, a maioria das vezes, as divindades hindus aparecem com a cor azulada. Já reparou isso? É uma metáfora. De onde eles vieram? Do céu. Qual é a cor do céu? Então, uma divindade vinda do céu, que cor teria? Tá. Eles têm 4 mãos. Uma mão toca a água, a outra toca a terra, uma toca o fogo, a outra toca o ar, a cabeça é o Akash, o éter, o universo. Eles falam de 5 elementos por isso. Então, as divindades têm 4 mãos e são pintadas em azul. As imagens que você vê do Krishna, que cor que são? Azul. Só que o Krishna nasceu na Índia. Qual era a cor da pele dele? Escura. Por que manifestam qualquer coisa para o Krishna azul? Porque ele veio do céu. É uma metáfora. É claro que a religião tratou de igual a figura de Jesus. Jesus não era branco e nem tinha olho azul, gente. Naquela região do Oriente Médio, o cara era queimado de sol, cabelo à moda nazarena, pele morena, nariz adunco e olho castanho. Então foram europeizando a figura de Jesus, deixando ele um pouquinho mais branqueado. Porque nós estamos falando de cristianismo e expansão pela Europa, o arquétipo é branco. Então é óbvio que Jesus foi sendo lentamente branqueado, parecendo mais um Jesus nórdico do que alguém do Oriente Médio, nessa altura do campeonato. Então era praxe você adaptar um ícone religioso à cultura e ao local onde você se refere a ele. O Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, ele nasceu aonde? Na Índia. Ele era moreno, alto e magro. Por que você vai no Japão e vê uma estátua de Buda japonês e gordo? Você nunca tinha pensado nisso? Afinal de contas, Buda nasceu na Índia ou em Tóquio? Tá? Os povos foram lentamente adaptando o ícone e transformando ele no mais próximo da sua realidade por uma questão de adoração. Dá para entender claramente o motivo disso. Mas o Buda nasceu na Índia. Ele não tinha olho puxado.
Ele era vegetariano, era alto e magro, e bem moreno. Quando vocês veem uma estátua do Buda, olhinho puxado e gordo, é um Bodhisattva, que não é a mesma coisa que um Buda. Mas não tem como explicar isso numa palestra como a de hoje. Tá? Vamos lá. Não. Isso, dá final, finalizar embaixo. Foi, voltou. Gente, o primeiro aspecto ali à esquerda, Brahma. O do meio, Vishnu. E o terceiro lá à direita, Shiva. Esse primeiro aspecto aqui, sempre para mim um instantinho, eu vou usar como metáfora um conceito hermético da Grécia e do Antigo Egito. Esse conceito diz o seguinte: toda coisa visível veio de uma presença invisível. Toda coisa visível é oriunda de uma causa invisível. Como é que eu vou te provar isso? Esse data show que está aqui. Um dia ele existiu como uma ideia na mente do seu inventor. Como uma ideia, isso era invisível e invisível para nós de fora da cabeça dele. Conclusão, toda ideia é invisível fora da mente do seu inventor. Usando os instrumentos e materiais daqui, ele configurou esse aparelho que hoje está aqui. Isto que está materializado aqui, um dia foi uma ideia, enquanto ideia era invisível. Então de onde veio esse visível? De uma ideia que era. Então o que eu estou dizendo? O visível vem de um invisível. Conclusão, o universo inteiro, um dia, existiu como um pensamento na mente do todo, como uma ideia. Como ideia era invisível. Então ele vai e fala, faça-se a luz, ou se eu quiser, e materializa tudo aquilo que existiu enquanto ideia. Então de onde vem o universo material invisível? De um pensamento do todo da mente eterna e invisível. Essa mente é chamada Brahma. A causa original de tudo que é visível é uma ideia na mente do Criador, Brahma. Ok, gente? Tá, conclusão. Seríamos formas mentais materializadas do todo? Cada um de nós um pequeno pensamento dele individualizado? Já que tudo é o todo? Cada um de nós é uma centelha manifestada? É o próprio todo em forma humana, temporária? Então esse conceito do todo, falando em tudo, sempre remete ao todo dentro da gente. Então quando você fala dentro da gente, você independe do tempo externo para visitar esta causa. Porque indo ao tempo externo, o todo também está lá. Mas se eu não for o tempo, o todo também está aqui. Outra coisa, imaginemos um sujeito maluco que botou um toco, um pedaço de madeira aqui, e fez uma religião baseada no toco. E ele chega e fala, meu Deus está dentro do toco. Eu te pergunto, tecnicamente falando, o todo está em tudo. Se está em tudo, está dentro do toco? Então o cara está errado? Não, mas o problema disto é que o sujeito fala que Deus está dentro do toco, mas está dentro do toco dele, mas não está dentro do toco do outro. Aí é que está vendo. O conceito do todo em tudo também está dentro do toco. Agora se está dentro do meu toco, tem que estar em todos os tocos. E aí é que o religioso às vezes não admite e prende Deus num toco só. Entenda toco como uma religião específica, essa ou aquela. São tocos e a gente brigando por questão de toco. E o todo em todos os tocos. Então é um negócio. Imagina a religião do toco. Né? Você imagina. Quem é o mestre? Swami Tokoananda. Por exemplo, o toco da bem-aventurança. Vamos lá. Aquilo que é criado por Brahma, o Criador, precisa agora ter manutenção e precisa ser cuidado. Então surge o segundo aspecto do meio, chamado Vishnu, aquele que preserva tudo que foi criado. E aí surge um terceiro aspecto, Shiva, porque aquilo que foi criado e preservado, um dia morre para poder renascer no eterno ciclo de criação, preservação e transformação. Daí nós temos 3 arquétipos disso, Brahma, Vishnu e Shiva. Bem entendido até aí, pessoal? Tá? Então vamos lá, pode apagar? Vamos lá, Nita. Brahma, Vishnu, Shiva. Pode passar. Bom, Brahma, o Criador, a mente cósmica. Você está vendo ali, nós temos um programa lá, um amigo meu, o Vladimir, ele coloca movimento nas imagens, olha como fica bonita no PowerPoint, para representar o primeiro aspecto, o Criador. Pode passar. Cada um dos 3 aspectos tem uma consorte divina, pode acender para mim, uma espécie de contraparte feminina contendo o mesmo poder e característica. Então, se a sociedade é patriarcal, falaria pai divino. Mas e se a sociedade for matriarcal? Falaria mãe divina. Então, ao longo da história, temos culturas que tinham um pendor matriarcal e outras patriarcal. A essa altura do campeonato, eu falar do divino como ele ou ela é redundante, porque é o todo. Então,
Então eu posso chamar mãe divina ou pai divino, eu estou me referindo à mesma coisa, no sentido de algo maior. Mas naquela cultura fala ele, na outra falaria ela. Então os hindus, para cada arquétipo, dividiram em duas partes, uma masculina e uma feminina. A contraparte feminina do Brahma é chamada Sarasvati. Se Brahma é o criador, sua consorte é aquela que inspira a criação. É a madrinha dos artistas, dos compositores, dos poetas, porque ela está na área de criação, porque está ligada a Brahma. Pode passar? Ó, pode apagar de novo? Olha aí, a Sarasvati novamente. Pode passar? O segundo aspecto, Vishnu, o preservador divino, o todo interpenetrante, o amor universal. Aquilo que foi criado por Brahma agora precisa ser preservado. Brahma seria a mente, Vishnu seria o coração, numa metáfora. O amor que permeia tudo que foi criado. Então está aí, Vishnu, também chamado Narayana. Pode passar? Tá? Narayana, o protetor divino. Pode passar. Bom, aqui um dado muito importante. Você está vendo que ele tem 4 mãos. Sente para mim? Numa das mãos aqui em cima, ele segura um búzio. Quando a gente era pequeno, o pai e a mãe falavam assim para a gente na praia: pega o som do búzio para escutar o som do mar. Não tinha isso? Então, o búzio na mão do Deus é para ele escutar todos os corações. Quer dizer, aqui ele sabe tudo, ele está em tudo, escutando a todas as coisas. Na mão de baixo, não está mostrando, ele tem uma massa para dar porrada, gente. Qual é a metáfora? Se não for pelo amor, vocês conhecem isso na prática, não sabe? Todo mundo conhece. Tá? Na mão direita cá embaixo, uma flor de lótus ou um gesto de bênção. E na mão de cima, vocês estão vendo uma rodinha? Pode apagar de novo? Na mão direita lá em cima, uma rodinha de luz. Tá, avança. Ó, aqui vai ficar melhor para vocês verem. Dá para ver a rodinha na mão de cima? Sim. Tá, sente para mim. Se você pegar um dicionário do sânscrito e for ver o que é essa rodinha de luz, quando o Vishnu desce num plano trevoso, ele faz a roda girar, expandir, para que a luz afaste toda a treva. O que é a rodinha na mão do Deus? Uma arma de defesa contra as trevas. Quando a luz expande, a treva se afasta. Então, uma roda de luz na mão de um Deus. Pega um dicionário em sânscrito e veja a roda de luz em sânscrito. Tradução, chakra. Tradução da palavra chakra. Roda de luz literal. Pode pegar um dicionário do sânscrito, você vai ver. Mas como é que nós conhecemos os chakras aqui? Centros energéticos da aura. Qual foi o primeiro povo que mapeou um sistema de chakras? Historicamente falando. O povo da Índia. Qual foi o primeiro povo que mapeou os pontos de acupuntura na história da humanidade? O povo chinês. Então, se eu vou falar de acupuntura, eu remeto a base à China. Se eu vou falar de chakras, qual é o primeiro povo que foi a base para isso? O povo da Índia. Então, os mestres da Índia, quando estavam mapeando por clarividência o sistema energético e classificando os pontos, eles tinham que dar um nome para esses centros energéticos. Quando eles viram que eram centros pulsantes, tá, e que parecia um disco de luz na sua boca externa, eles lembraram da arma na mão de Vishnu. Então, a arma se chamava Tichakra, ou chakra. Então, na hora de batizar o nome dos centros vitais, que nome que eles deram? Chakra, tradução, roda de luz. Chakra vem de Vishnu, que é a arma na mão do Deus. O curioso, eu conheço um monte de gente que estuda chakra e nem sabia a origem do nome do troço. Até esse momento que eu estou explicando. Na verdade, todo mundo achando que sabe muito, mas você vai espremer, você vai pegar, não é desse jeito. A origem da palavra chakra você está vendo lá. Outra coisa, quantos chakras nós temos? 7 principais. Temos a aura humana, tá? Um campo energético. Essa aura interpenetra o corpo inteiro. Então, para cada um dos poros da nossa pele, teria uma contraparte na aura. Quantos poros nós temos? Então, se teríamos um microchakra, um para cada poro, quantos chakras a gente teria? Zilhões. Entretanto, por que se estuda classicamente os 7 chakras principais? Porque quando os mestres da Índia foram observar, notaram que do topo da cabeça até a base, haviam 7 centros muito maiores do que todos os outros. Eles ficaram intrigados. Quando eles foram observar pela clarividência, notaram que para cada um dos 7 centros maiores, correspondia uma glândula do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas. Então eles passaram a considerar que chakra série A, primeiro nível, tinha que estar conectado com uma das. Então passaram a falar de 7 chakras. Essas glândulas são a pineal, a hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. É óbvio, por exemplo, tem um chakra na mão, não tem? Tem glândula? Então não é um dos 7.
Está dando para entender? Temos 7 chakras prioritários, dezenas de outros secundários, e menores até um para cada poro. Agora, a origem da palavra chakra, você está vendo lá, vem da cosmogonia hindu do Deus Vishnu. Ok? Pode apagar? Pode passar? Ó, essa é a consorte de Vishnu, Lakshmi, a deusa da abundância e da prosperidade. Dá até vontade de chegar aqui e pegar um pouquinho. Ó, pegar um pouquinho desse ouro que está descendo ali. Pode ir. Shiva, o terceiro aspecto, o transformador, a energia. Tá? Muitas vezes falam que Shiva é destruidor do ego, já que nada morre. Porque ele transforma, ele mata. Por exemplo, assente para mim. Existe um mantra que eu gosto muito. Os mantras do Shiva são O Namah Shivaya, por exemplo. Ele tem vários nomes. Mas eu gosto de um chamado Maha Mrityunjay. Maha é grande, uma coisa grandiosa. Mrityu, a morte. Unjay, vitorioso, que vem da palavra Jaya, que significa vitória. Tá? Você vai falar, por exemplo, Jai Jai Krishna, Jai Jai Rama. Um americano em inglês não sabe falar Jai, então vira JJ Rama ou JJ Krishna. Não tem um desenho que passa aí JJ o jatinho? Para criança, então os aviãozinhos. Quando eu vejo alguém falando JJ Krishna, eu lembro do jatinho. Porque é Jai Jai, não é JJ. Então o que acontece? Quando você fala um Jai ou um Jai, sob vitória, vitorioso. Então veja, Maha, grande. Mrityu, morte. Um Jai, vitorioso. Quer dizer, o grande mantra da morte. Aquele que venceu a Unjai, vitorioso. Maha Mrityunjay. Muita gente, sem traduzir direito, chamou isso aí de mantra da morte. O pessoal morre de medo desse mantra. Maha Mrityunjay, aquele que é o vitorioso sobre a grande morte. Qual é a grande morte, simbolicamente falando? Um neófito, um calouro, precisa passar por um conjunto de provas, tá? Para mostrar têmpera, caráter e profundidade. Se ele passa pelo conjunto de provas que se chama iniciação, ele será iniciado aos conhecimentos. Mas para ele ser iniciado, o neófito tem que morrer. Para o conhecimento surgir, a ignorância tem que morrer. Conclusão, tem que haver uma morte no processo. O ferro tem que morrer para passar pelo cadinho e virar ouro. Se ele não morrer como o ferro, ele jamais será ouro. Conclusão, o iniciado, para ser iniciado, precisa ter morrido a ignorância anterior. Está correto? Quando você fala Maha Mrityunjay, aquele que venceu a grande morte. Que morte era essa? Do corpo ou do ego? Então Shiva, destruidor do ego, Maha Mrityunjay. O pessoal morre de medo desse mantra. E é um mantra que a gente todo dia devia cantar. Porque todo dia a gente precisa morrer um pouquinho para renascer no mesmo instante. Morre todo dia o velho em nós e renasce todo dia um novo, bem melhor. Vida após vida. Isso é o poder de Shiva, a transformação. Não tem nada a ver com morte no sentido morte do corpo. É morte do ego, a morte da ignorância. Tomara que essa morte nos pegue hoje. Não tenha medo dela. Outra coisa, a morte do corpo não mata a ignorância, que está cheio de espírito ignorante do lado de lá. Agora a morte do teu ego liquida a fatura já aqui embaixo. Então essa morte é bem-vinda, viu pessoal? Nem sempre morte é mal-vinda. A morte da ignorância tem que ser bem-vinda todo dia. Vamos lá, paga. Pode ir. Bom, aí alguns aspectos do Shiva, um terceiro olho aberto. Vocês estão vendo uma cobra naja ali? Avança mais uma. Mais outra, faz favor. Tá? O Shiva está cheio de serpentes em volta. Mais uma. Para ver se tem lá. Tá vendo? Quem é esse pobrezinho desse anão que está aqui embaixo, pessoal? Algum palpite? É o ego que o Shiva vai esmagar, destruir. A ignorância representada como um anãozinho, o ego da gente. E vocês estão vendo uma serpente naja lá em cima? Tá, sente para mim. Vocês já devem ter visto no filme uma serpente naja, ela consegue enrolar 30% da cauda e erguer 70% do corpo, fica ereto. Já viram algum filme? Ela fica assim. E ela tem um cabelo que abre e parece que a cabeça fica grande. Qual que é a metáfora? Um ser que rasteja pelo pó do ego. Ao erguer-se, ele busca o céu. Ao abrir o capelo, a expansão da consciência. Conclusão, a cobra naja rastejava e agora buscou o céu e abriu a consciência. Shiva está cheio de consciência cósmica, então ele está cheio de serpente naja. Você vê como é incrível. O que é válido numa cultura é imoral em outra. Se eu pergunto para um cristão qual é a figura da serpente, ele associa com o mal. Se eu vou na Índia, associa com o Shiva, que é o bem. Se eu chego com um cristão e pergunto sobre dragão, é o mal. Se eu vou na China, o dragão é o Ti, boa sorte, bons augúrios. Então na Índia, serpente naja, expansão de consciência associada ao deus Shiva. Agora, o Shiva também tem um tridente.
que representa o controle das energias, tá? Os 3 tipos de energia. Imagina, você acorda de madrugada, não consegue se mexer, chega perto da tua cama uma entidade personificando Shiva. Tridente na mão, azul cheio de serpente. Imagina, qual é a reação? Qual é a sua reação? Meu Deus, o diabo está no quarto. Aí aquela entidade ligada àquela atmosfera hindu, o que é que ela faz? Vira o Bezerra de Menezes na tua frente, vira Buda, Jesus fala, vem, e ela vai, na boa. O evangélico está morrendo. Lá vai você, o espírito guia dá um passo, ele chama o espírito guia de diabo. Ele não vai. Aí o guia plasma Jesus, o evangelho se entrega. E o guia leva ele depois do lado de lá e explica. Importante tirar o cara daqui. Outra coisa, na minha casa, era um inferno na adolescência, porque minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meu pai era materialista, meus 2 irmãos eram crentes de igreja diferente, não falavam comigo. Minha avó era católica, minha mãe era evangélica. As 2 se odiavam em nome de Cristo. Porque uma era católica e outra era evangélica. E detalhe, elas 2 não concordavam com nada, mas elas abriam uma exceção só, no meu caso. Porque elas não concordavam em nada, mas no meu caso elas concordavam. Esse garoto está com o diabo. Era a única coisa que elas concordavam. Meus irmãos não falavam comigo. Minha mãe levava um pastor em casa para tentar me doutrinar. O pastor pedia a minha mãe para levantar minha camisa e ver se não tinha pico de cocaína. O filho da mãe tentou virar minha família inteira contra mim. Aí o que eu fiz? Estudando a Bíblia, eu descobri os trechos de saídas do corpo. Vários. Inclusive no curso que a gente vai ter amanhã, eu vou mostrar isso lá. Aí quando eu descobri o texto, quando ele chegava em casa, eu estava todo armado com capítulo e versículo. Então ele chegava e falava, corpo espiritual é coisa do diabo. Eu falei, não, Paulo, tá, está aqui. Ezequiel, João. Aí ele começou a não ir mais lá em casa. Ele dizia para minha mãe que eu era perigoso e que não deixasse meus irmãos perto. Porque ele não podia ir contra a Bíblia. Então ele não podia dizer que eu estava com o diabo. Até Paulo de Tarso também estava. E eu tinha os capítulos e versículos tudo ali na mão. E chegava, eu enfrentava ele. E aí, com o passar do tempo, ele ficou meu amigo. Por incrível que pareça. Então, hoje eu vou ao Rio visitar meus pais. O pastor está bem velhinho, meus pais bem velhinhos. O pastor me leva na igreja para eu dar passe nas velhinhas da igreja. De diabo eu virei médium e curador. Você tem uma ideia. Só contando o caso, porque essas coisas, eu tinha 15 anos. Eu não aceitava a pressão religiosa da minha família. E o mais legal, meu pai era materialista. E o meu pai chegava para minha mãe e falava assim, eu acho sua religião uma palhaçada, eu não acredito em nada, mas eu nunca proibi você de ir em lugar nenhum, porque eu respeito o livre-arbítrio alheio. Vá onde você quiser, eu não concordo, mas eu respeito. Então, o grande exemplo de democracia que eu tive em casa, não foi da mãe evangélica, foi do pai materialista que me respeitava. Por incrível que pareça, e o meu pai, ele está com 83 anos. Se você perguntar para ele se ele acredita em algo, ele diz que é cético. E aí eu descobri uma coisa olhando meu pai. Ele criou uma zona de conforto para não questionar nada. Na zona de conforto dele, ele diz que não acredita. E muito família ateu é assim. Mas o meu pai, se você apagar a luz perto dele, ele morre de medo. Aí outro dia eu perguntei, pai, seguinte, você diz que não existe nada, então por que quando apaga a luz você fica com medo? Ele falou assim, eu sei que não tem, mas vai que tem. Então eu descobri que muita gente que fala que não acredita nisso, ela criou uma zona de... Porque se ela ultrapassar a zona, ela vai ter que mudar parâmetros e ela não quer dar trabalho. Então ela queria uma zona de conforto, eu não acredito, para não ter que aprofundar. Vamos lá. Pode passar. Bom, olha aí o Shiva de novo. Pode passar. Família do Shiva, a deusa Parvati, e ambos têm um filho, vocês conhecem, o deus Ganesha. Pode ir. Aí a família Shiva, vai. Olha o deus Ganesha, gente, tá? Não vou explicar o arquétipo dele, porque não é o tema da palestra, onde não dá tempo. Pode passar. Bom, Durga, a mãe divina no aspecto guerreiro. Tá dando para ver um chakra na mão dela lá em cima? Pode passar. Bom, avatares. Sente para mim, a palavra avatar significa emissário. Na cosmogonia hindu se diz o seguinte, de vez em quando Vishnu, o aspecto amor do universo, desprende uma partícula dele próprio e reencarna como um ser humano, tornando-se um avatar de si mesmo. Lembram do filme Avatar? O cara com a mente dele aqui encaixava num veículo do outro lado. Então, o Deus poderia se tornar homem por um tempo. No cristianismo já existe isso. Jesus é Deus feito. Então, isso em sânscrito é avatar, o divino feito
o verbo feito. Então, ao longo da história da Índia, se diz que Vishnu teria feito isso por 9 vezes. Tá? E cada um dos 3 aspectos tem um mantra. O mantra do Brahma é o Om. O mantra do Vishnu, Om Namo Narayanaya. E o do Shiva, Om Namah Shivaya. Só que esses mantras são grandes. Quando você quer usar um mantra pequenininho, você fala assim, Bija Mantra. Um mantra pequenininho. Inclusive na prática do yoga, existe um pequeno mantra para cada um dos chakras, são os Bijas Mantras. Pois bem, o Bija Mantra do Vishnu, Hari, e o Bija Mantra de Shiva, Hara. Conclusão, cada avatar de Vishnu também é Hari. Porque Vishnu é Hari, cada avatar é Hari. Sabe quem foi um dos avatares de Vishnu? Krishna. Outro, Rama. Por que então que vocês escutam cantar o mantra Hare Rama, Hare Krishna? Por que esse Hari? Ambos são avatares de Vishnu, e Vishnu é Hari. Qualquer avatar é Hari, daí Hare Rama, Hare Krishna. Esse mantra tão conhecido a partir da vibração do Deus feito avatar, ok? Preste atenção, que é dali que vai sair o nome do Ramatiz, tá, gente? Vamos lá. E, gente, lembra, eu fui lá atrás, estou mostrando a cosmogonia, daqui a pouco nós vamos chegar aqui no Brasil. Pode apagar. Pode ir, Neida. Bom, principais avatares de Brahma são todos ligados à criação. Avança. O sábio Vyasa, que é autor de um grande livro chamado O Mahabharata. Dentro do Mahabharata existe uma seção principal chamada... Avança. Aí está o Mahabharata. Pode ir. Dentro do Mahabharata está o Bhagavad Gita, que não é um livro isolado. Ele é uma parte dentro de um épico bem maior. Pode passar. Avança. Aí Krishna e Arjuna no campo de batalha, descritos no Bhagavad Gita. Pode passar. E aí, os principais avatares de Vishnu agora. Avança. Rama, tá? Pode passar. Krishna, olha Vishnu descendo como Krishna. Pode passar. Tá? Pode ir. Principais avatares de Shiva são yogis. Pode ir. Temos então na história Shankara. Pode ir. Babaji, mestre da Kriya Yoga, né? Maravilhoso. Pode ir. Aí o Babaji com a irmã Amataji. Pode passar. Novamente Vishnu, olha o disco na mão de Vishnu em cima, o chakra. Pode passar. Pode ir. Tá? Sempre o disquinho na mão dele. Vai. Bom, Rama e Hanuman, pode passar esse? Esse é um dos avatares de Vishnu, Rama. Vai. Sua esposa Sita. Pergunto eu. Rama, um dos avatares de Vishnu. O nome Ramatiz teria a ver com Rama? Pensem. Então já deu para ver a primeira parte do nome de onde vem. Originário da noção de Rama como avatar de Vishnu. Pode ir. Pode passar. Bom, Shiva abençoando Rama. Pode ir. Avança. Bom, aqui é importante o ponto onde nós estamos. Rama, do sânscrito, é o príncipe herói do épico O Ramayana. Na cosmogonia hinduísta, é considerado como o 7º avatar de Vishnu. Avança. Valmiki, autor de um livro chamado O Ramayana. Pode acender para mim? Esse livro, O Ramayana, é 2800 a.C. Se tornou o grande best-seller da Índia. Na história, Rama é um príncipe casado com a princesa Sita. Um demônio chamado Ravana sequestra a princesa. O Ramayana conta a história do resgate da princesa, onde o príncipe vai resgatar a princesa. Então, Rama é como se fosse a consciência. Sita, a esposa, é o seu coração, que foi sequestrado pelas garras do ego. É uma metáfora, então, feita em forma de livro com personagens. O povo hindu pegou aquilo ao pé da letra e acha que Rama e Sita foram reais. Assim como o cristão pegou Adão e Eva também ao pé da... Então, se você for na Índia hoje, quem é o herói nacional? Rama. Baseado no épico O Ramayana. Então, Rama, o príncipe e a princesa Sita. Ao longo da história, muitos yogis, em homenagem ao príncipe Rama, tomaram para si o nome de Rama, em homenagem ao grande Rama. E quantas mulheres hindus tomaram para si o nome de Sita, em homenagem à grande princesa? Então, Rama e Sita são ícones na Índia. E Rama é considerado avatar de Vishnu, ok, gente? Tá? Se você fosse um hindu, eu te falo, quem é Rama? Você fala, ó, Rama. Sabe? Como se fosse o grande herói da Índia. E uma mulher, quem é Sita? Ou Sita, a mamãe de todos nós. Então, esses dois personagens do imaginário popular ganharam vida. Formou-se uma egrégora, como se chama isto, um campo de energia.
E do lado de lá, espíritos mentores começaram a trabalhar em nome dessas energias, na ligação do alto com a terra, usando estas vibrações nomeadas como Rama ou como Sita. Tá dando para acompanhar? Tá, então vamos lá, paga. Esse cara, o Valmiki, é o autor do livro Ramayana, que conta a história do Rama. Eu poderia levar 1 hora contando a história desse cara, mas não dá tempo numa palestra. Pode ir. Bom, o Ramayana conta a história do príncipe Rama, que vai resgatar a princesa Sita, seu irmão Lakshmana, e este aqui é o Hanuman, sende para mim. Na história, quando o Rama vai atravessar da Índia para o Sri Lanka, que era chamado Ceilão, surge uma tribo de macacos falantes, e o rei Sugriva dessa tribo fala assim: eu vou oferecer ajuda para você resgatar a tua princesa. Temos aqui um jovem chamado Hanuman, de 17 anos. Ele tem poderes paranormais. Quando ele era pequeno, ele tinha super força, voava, era o super-homem dos caras. Voava, fazia tudo. Eu então hipnotizei ele, tirei da memória dele, porque poder sem sabedoria. Então ele está com 17 anos. Eu vou devolver a memória dele, porque ele é poderoso e vai te ajudar. Então ele devolve a memória e o Hanuman vira o fiel escudeiro do Rama, representando o discípulo que segue o mestre. Então daí a figura de um deus macaco, que eu chamo do primeiro X-Men da história. Tinha poderes mutantes. Voar, fazer um monte de coisa e ajuda o príncipe Rama no resgate da princesa. Apaga? Pode passar. Bom, dentro do hinduísmo, quando um yogi queria homenagear um mestre, ele tomava o nome desse mestre, ou o seu mestre lhe dava um nome em homenagem ao mestre reverenciado. Vamos dar um exemplo. Você de novo para mim, por favor. Como é o nome? Nádia. Suponhamos a Nádia, eu fosse o mestre dela, e em determinado instante da iniciação dela, do desenvolvimento dela, eu noto que ela já está pronta. Tão pronta a ponto dela trabalhar sozinha, agora fazer um discípulo também. Então, eu vou falar: Nádia, você gosta muito, por exemplo, do Rama. Então, eu vou te dar um nome iniciático baseado nesta vibração. Tá? Então, existia a palavra Ananda, que significa bem-aventurança. Eu vou te chamar de Ramananda. Você gosta muito de Rama, e o nome de Rama vai te trazer bem-aventurança. Você vai ser a Yogi Ramananda. E a filha então, dele é Ananda. A sua filha Ananda? Olha só. Então, nesse caso, você substitui o nome de família e dá um nome Yogi ou iniciático. É uma tradição, né, antiga, todo o Oriente. Então, de hoje em diante, ela é Yogini Ramananda. Quer dizer, usei o nome de Rama e compus com a palavra Ananda. É uma prática para fazer um nome místico ou iniciático. Então, ali, pode deixar aceso. Mukunda Lal Ghosh era o nome do cara. Em determinado instante, o mestre dele falou assim: eu vou te chamar de Yogananda. Porque Yoga em sânscrito é união, Ananda bem-aventurança, ou seja, através da prática da Kriya Yoga se levará a bem-aventurança para o mundo. Chamarei você de Yogananda. O nome dele era Mukunda Lal Ghosh. Outro exemplo, a Ananda, como vocês viram. E depois passaram a chamar o Yogananda de Paramahansa. Hansa é cisne, Para é supremo. Então você diria Paramahansa Yogananda, alguém que veio do céu como um cisne de Brahma, pousou na terra para através do yoga levar a bem-aventurança. E depois passaram a chamá-lo de Premavatar. Avatar emissário, Prema amor divino. Então veja, Premavatar Paramahansa Yogananda, alguém que vem como um veículo do amor divino, como um cisne divino, para através do yoga levar a bem-aventurança entre os homens. Você entendeu como é que eles iam formando os nomes para trazer uma vibração, ok? Agora, diferentemente de alguém por arrogância tomar um nome iniciático e dar a si mesmo por ego. Então, por exemplo, eu tinha um amigo chamado Luiz, virou professor de yoga, então ele quis mudar o nome para Ananda, queria que todo mundo chamasse ele de Ananda, e todo mundo chamava de Ananda, eu continuei chamando ele de Luiz. Eu conheci ele desde pequeno, e o Luiz era pavio curto, qualquer coisa ele brigava. Então um dia ele chegou e falou assim: Wagner, você está me desrespeitando. Na frente dos meus discípulos você está me chamando de Luiz. E eu sou Ananda, todo mundo me conhece como Ananda. Eu falei assim: olha, só pode tomar um nome iniciático quem tiver o temperamento e o caráter à altura do nome que assumiu. Alguém que é Ananda não pode ser um pavio curto que está brigando. Conclusão, seu nome é uma hipocrisia. Porque você não é Ananda nenhuma, tanto que você está brigando comigo com uma besteira. Eu vou te chamar de Luiz. O cara não fala comigo até hoje. Esse cara não pode se chamar Ananda. Ele não é bem-aventurança, ele é Irritananda. Então, cuidado quando você assumir um nome que você acha que deve
se você está à altura daquilo. Caso não esteja, é melhor ser você mesmo com o seu próprio nome e ir levando. Certo? Vai levando, o que você é? Igual eu e todo mundo. Você tem qualidade e tem defeito. Todo dia é o melhor, a qualidade diminui o defeito ao longo de uma vida inteira. Então, ao final dessa vida, tomara que você esteja melhor do que na entrada, porque você cresceu. Então, esse é o teu alvo, não é virar Ananda não sei das quantas. Teu alvo é crescer. Agora, adotar o nome Ananda é possível, desde que você seja uma maravilha de pessoa. Se não for igual eu, tiver defeito, não põe nome nenhum e seja você mesmo. E vai levando. Para evitar pelo menos a hipocrisia. Está correto o que eu estou falando? Está cheio, por exemplo, na área de yoga. Qual é o seu nome? Meu nome é Shakti, a força divina. Fala, pô, você parece anêmica, como é que você é Shakti? Que força divina, cacete? Você é anêmica, olha aí. Você não pode chamar Shakti. Aí a pessoa fica danada comigo. Uma vez tem lógico que eu estou te falando. Você, ao adotar o nome, você tem que estar dentro do espírito do que esse nome representa. Por exemplo, cadê o Luciano? Ele está se escondendo. Você está onde, Luciano? O Jones é o médico, tá? O Luciano que está ali atrás, ele já quis se chamar Luciana Nanda, não sei o quê. Mas eu descobri aqui que o Jones me contou que ele está morando em Serra e que lá ele é chamado de Boiola Nanda. Não foi isso que você falou para mim, Jones? Mais ou menos. Eu descobri isso aqui, Luciano. Pô. Mas está feliz, isso que importa. Vamos lá, gente. Avança mais um. Aqui também. Aqui, paga para mim, faz favor. Esse é o Yogananda, gente. Um grande cara, um grande mestre amoroso daquele yoga. Cara espetacular. Vai. Por exemplo, o sujeito se chamava Gadadhar. Pode acender de novo. E aí, em determinado momento, os discípulos, em homenagem a ele, passaram a chamá-lo de Ramakrishna. Rama era o avatar de Vishnu e Krishna também. Ele juntou o nome dos dois, Ramakrishna, e ali Paramahansa, um cisne divino. Alguém que vem como um cisne divino, desce entre os homens para representar a sabedoria de Rama e o amor de Krishna. Quer dizer, um grande mestre que unia características de dois outros. E esse era verdadeiro. Você está dando para entender a composição de um nome? A partir daí nós vamos entender o nome Rama Tiz. É por isso que eu estou mostrando a Gênesis disso. Vamos lá. Pode ir? Paga para mim. Olha aí o Ramakrishna. Pode passar? Bom, esse se chamava Shri Ramana Maharishi. De onde vem o nome Ramana? Também de Rama. Maha, grande. Rishi, sábio. Grande? Pode acender para mim. Por exemplo, Atma, alma ou espírito. Maha, grande. Se eu falo Mahatma, grande alma. Tá, ali você está vendo Maharishi. Rishi é sábio. Maharishi, grande sábio. Baseado na vibração de Rama, daí Ramana. Dá uma olhada, um olhar amoroso desse cara, gente. É um dos grandes caras que eu tenho a sorte de às vezes ver fora do corpo. Pra vocês terem uma ideia. Outra coisa, eu tinha 33 anos, quando numa das saídas do corpo eu tive uma regressão de memória, fora do corpo. Ali eu me lembrei de trabalhar no século XIX com o Ramakrishna. Sabe o que eu fazia? Era professor de sânscrito, de yoga, Vedanta, dava aula, imagina, palestra. Vê se tem alguma coisa a ver. E aí, quando eu caí para dentro do corpo, eu lembrava do sânscrito sem nunca ter estudado sânscrito na minha vida. Tudo isso que eu estou te contando eu não li, eu lembro. Então eu sou capaz de traduzir os mantras do sânscrito de cabeça. Ele dá o mantra e traduz na hora. Mas nunca estudei isso nessa vida. Agora, quando eu me lembrei disso, eu já estava com 33 anos. E a personalidade de brasileiro estava bem sedimentada. Então não deu uma escorregada para repetir vida passada. Nada. Eu peguei um pedaço lá e adaptei aqui para poder traduzir os chakras e os mantras, sabedor agora do que significava cada palavra. Então enriqueci como brasileiro que eu já sabia lá de trás. E aí fui ampliando, principalmente na parte de chakras. A tradução dessas coisas facilita muita coisa para entender. Então eu não li isso no livro, eu me lembro, pra vocês terem uma ideia. Eu posso uma outra vez dar uma palestra para vocês só de mantras. E aí eu traduzo os mantras para vocês verem qual é a origem deles e uma série de outras coisas, de cabeça. E outra, pode ver, eu não olho anotação nenhuma. Está tudo aqui. Ou melhor, aqui. Vamos lá. Pode ir? Bom, finalmente o nome do Rama Tiz. Rama era casado com a princesa Sita. Então, Rama, do sânscrito, o príncipe herói do épico Ramayana. Sita, do sânscrito, a esposa de Rama. Então, observe. Rama e Sita.
Ele pegou o nome de Irama e pegou o nome de Sita e inverteu ao contrário. Dá uma olhada. Tá? Ele pegou Sita vindo de lá, Irama vindo de cá. Então a junção do nome é Shiri, que é Senhor, Ramatis, que é Rama e Sita ao encontro, como se os dois fossem um. E esse um é Vishnu Hari. Lembra? Avatar Rama, toda a vibração de Rama é Vishnu Hari. Então esse espírito adotou o nome Shiri Ramatis, conhecido no Brasil como Ramatis. Está dando para acompanhar? Da onde surgiu o nome dele? Da cosmogonia hindu. O médium que recebeu o Ramatis, o Ercílio Mais, na metade do século XX, ele não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Então ele cometeu um erro. Na hora dele falar do espírito Ramatis, ele disse que o Ramatis tinha vindo da Indochina. E o Ramatis era indochinês. Se você pegar o dicionário, a Indochina de outrora é o Vietnã de hoje. E o Vietnã, em toda a tradição, sempre foi budista, não era hindu. O nome do Ramatis está vindo do hinduísmo, como você está vendo. Não tem nada a ver com o Vietnã. É que para o Ercílio Mais, o Oriente era tudo. Não, o Oriente não é tudo. Cada país tem. O nome do Ramatis é a tradição hindu, não é a tradição budista, da onde existia os Budas, a cidade de Angkor, no Vietnã antigo. Ok? Não é indochinês, ele era hindu mesmo, como você está vendo. Pode passar. Paga para mim. Aí uma das imagens do Ramatis. Vocês estão vendo que ele tem um símbolo no peito? Uma cruz com um triângulo? Dá para ver? Dá. Avança, por favor. Ó, esse é um dos espíritos do grupo dele, que por acaso é meu amigo e me passa muitas coisas. Avança. Esse é outro, ó. Essa equipe é a principal que me orienta. Pode passar. Tá, sem um instantinho. Aquela cruz com dentro de um triângulo é o seguinte. Há uma história que em finais do século XIX, no astral, havia uma grande agremiação espiritual chamada Fraternidade do Triângulo. Todos os espíritos egressos das iniciações do Antigo Egito, na Grécia, na Índia, na China, com aquele pendor mais oriental. E havia no astral, por cima do Ocidente, um outro grupo chamado Fraternidade da Cruz, ligado aos ensinamentos de Jesus. Em determinado instante, ambas as fraternidades se juntaram e passaram a se chamar Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Aí o símbolo passou a ser um triângulo com uma cruz dentro. O trabalho desse grupo, unir Oriente e Ocidente numa só coisa, que é a luz. Está dando para entender melhor. O pendor universalista, pegar o antigo conhecimento do Oriente, adaptar ao Ocidente, pegar os ideais de Jesus daqui e levar para, e disso fazer um intercâmbio astral e físico. Então, ao longo do século XX, muitos dessas duas fraternidades reencarnaram para fazer esse trabalho, tendo como mentores seus colegas do lado de lá. Imagina qual foi o país escolhido para a sede dessa agremiação. O astral do Brasil, o líder, Ramatis. Está dando para acompanhar melhor agora? Discípulos dele, quando estão cá embaixo, característica, universalismo. Ele não suporta ficar preso numa área só. Porque já eram mente aberta do lado de lá. Nenhum deles vai ser fanático em nada. Eles odeiam o fanatismo. Porque a mente funciona sempre somando e integrando. E não separando. E eles, quando descem, tem 3 dentro do Espiritismo, 2 na Umbanda, 2 na Rosa Cruz, 3 na Maçonaria. Não interessa a linha. É da luz, estão dentro. Pode ter algum de vocês aqui hoje. Tá? Não importa a agremiação que você gosta de ficar embaixo. O pendor de união e voltado para a luz de forma aberta é uma marca desse grupo. E é interessante porque esse grupo trouxe no Brasil a abertura do estudo da saída do corpo, coisa que não se falava tanto antigamente. O cara que aqui no Brasil criou essa grande abertura foi o Dr. Valdo Vieira, com quem eu estudei durante muitos anos no Rio. Eu conheci o Valdo, eu tinha 19, ele tinha 50. Então, desde o início, na década de 80, ambos dávamos palestras no Rio. Ele dava num sábado, eu dava no outro. Foi assim que começou toda essa história de projeciologia, essa coisa toda. Só que eu era muito mais jovem. Eu gostava de rock, gostava de futebol. Então a minha mente funcionava diferente da dele. E eu fui aprendendo tudo de bom que eu podia com ele, mas mantendo o meu jeito. O meu jeito é esse que vocês estão vendo. E aí, com o passar do tempo, o Valdo tinha trabalhado muitos anos com o Chico Xavier. E tinha se afastado do trabalho mediúnico. E o Valdo estava no ostracismo no Rio de Janeiro. Quando o Valdo ia dar uma palestra no Centro Espírita, ninguém queria, porque ele era considerado o cara que tinha saído do Espiritismo. O único lugar que abriu portas para o Valdo Vieira foi em São Paulo. Sabe aonde? Fraternidade Ramatis. Eu sou testemunho, eu estava junto.
Então, o trabalho de abertura de projeção astral começou junto com, como vocês estão vendo agora, tem toda uma conexão. O Valdo hoje não fala mais isso, é claro. Mas eu sou testemunho, estava junto. Então, desde o início. E outra, o cara que fez o primeiro estatuto da primeira organização de projeciologia do país era o diretor da Fraternidade Ramatiz. Você tem uma ideia, então, desde o início, essa turma já estava por ali. E eles sabiam que com o tempo iriam surgir pessoas dentro dessa abordagem de sair do corpo, mas com aspectos diferentes, procurando cada um fazer o seu. Então eu aprendi muito com o Valdo Vieira na época, mas mantive minha maneira de ser. Eu continuo adorando música até hoje, por exemplo, tá? E continuei bem brincalhão e bem normal, tá? Enquanto que a abertura da saída do corpo, que a gente vai entrar agora, é uma das coisas que os mentores do Oriente mais falam. Mas aí eu pergunto, já não falavam isso no Oriente Antigo? Então, quem são esses mentores de hoje? Os iniciados de antigamente, que ascenderam, superaram a roda reencarnatória, e o que eles fazem do plano espiritual para cá? Ajuda os irmãos que estão na senda, que somos nós. Eles já passaram por aqui, eles sabem como é, então eles não vão deixar a gente na mão na senda. Então, quem são os mentores? Os iniciados do passado de todo o Oriente. Nós estamos encaixados, eles estão desencaixados. Então, qual é o ponto de contato entre a gente? Durante o sono, quando a gente sai, a gente encontra com nossos irmãos de outras eras. Está dando para entender agora a associação de uma coisa com a outra? Então, vamos dar uma olhadinha nas saídas do corpo e logo a seguir, os mentores espirituais de várias tradições. Está dando para acompanhar, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Outra coisa, em qualquer estudo que você fizer, principalmente em saídas do corpo, um conselho que eu vou dar para você: leia de tudo. Tem livros espíritas, tem livros ocultistas, tem livros iógicos, teosóficos, conscienciológicos. Leia de tudo. E desse tudo, faça uma integração e acha teu caminho, que nunca vai ser igual de ninguém. Filtra, não tem ninguém que sabe tudo nessa área e não tem área nenhuma que aborde tudo, não é impossível. Vá peneirando, vá juntando. Você pode até gostar de uma área, de uma abordagem ou outra, mas nunca fique fechado para nada. E vai sempre agregando e equilibra isso. E entenda uma coisa: no final das contas, se não for para ser feliz e rir mais, não adianta estudar isso. Se não for para no final estar melhor, rir mais, o que adiantou você estudar isso? Para ficar radical e fechado. Então, qual é o objetivo final que aquele estudo te levou? Te melhorou enquanto pessoa? Te fez respeitar o ponto de vista alheio? Abriu tua consciência para pensar no todo? Fez você melhorar o caráter? Fez você ajudar alguém? Você somou no todo? Sabe? E outra, você entendeu que existem diferenças de abordagem e que ninguém está certo ou errado, tudo é relativo, e que nesse meio todo você vai achar teu caminho, que nunca é igual de ninguém. Então, participa de tudo que é bom, mas vai filtrando, não fecha a cabeça para nada. E por mais que você saiba algo, tem sempre uma abordagem diferente que enriquece a tua. Tá? Então a gente tem que estar aberto para ir cada vez somando. Por exemplo, nós estamos numa loja Rosa Cruz. Nós estamos numa palestra com matemática aberta. Isso é muito legal, tá? A Rosa Cruz abrir para, como poderia estar alguém dando uma palestra aqui de hinduísmo, de hermetismo, de chakras, não é isso? E assim como poderia um Rosa Cruz aqui dar uma palestra no centro espírita e falar, por exemplo, da tradição hermética. Então é possível a gente somar sem deixar de ser quem a gente é, usando a linguagem que a gente gosta, mas sempre de forma aberta, aí todo mundo melhora no final. Vamos lá. Ali você está vendo, pode apagar, uma saída do corpo clássica. Dá para ver o filamento energético ali, gente, o cordão de prata? Tá, pode passar. Bom, isso aqui eu aprendi com o espírito Ramatiz, e vai ser uma surpresa para vocês, tá certo? Em maio de 88, eu morava no Rio, fui dar um curso em Porto Alegre. Na época, peguei um ônibus convencional, 25 horas de ônibus convencional, do Rio para Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, não tinha mais chakra básico. Tá tudo, lembra? Ônibus convencional. Aliás, vocês conhecem aquele ditado? Chakra básico de bêbado não tem dono. Podemos adaptar várias coisas. Estava em Porto Alegre. E eu estava numa parte do hotel que tinha cozinha e tal. Eu saí para jantar depois do curso. Cheguei à meia-noite, estômago cheio, eu não podia deitar. Deitei num sofazinho que tinha na saleta do hotel. Peguei um livro do Ramatiz, Elucidações do Além, que é um livraço, estava lendo. Sabe, o sofá pequenininho, meus pés para fora, luz acesa, barriga cheia, meia-noite, eu lendo.
Gente, eu apaguei lendo, não sei como. Meia hora depois, aproximadamente, eu vou despertando, eu estou fora do meu corpo, o corpo deitado, gente, com o livro caído de lado, pior, boca aberta, roncando, pior que às vezes rola uma babinha aqui também. E você olha aquela coisa ali ridícula, roncando, e eu aqui em cima, na minha frente, o espírito Ramatiz. E aí ele me falou, você precisa alertar as pessoas de que a Terra é um dormitório espiritual. Eu falei, como? Multiplica a quantidade de horas de sono que as pessoas dormem por uma vida que você vai entender. Eu encaixei no corpo, peguei a calculadora e achei isso aqui, gente. Vocês vão ficar estarrecidos agora. Pode deixar aceso. Planeta Terra, dormitório espiritual. 60 anos, 70, uma média de vida. Por um dia, nós temos 24 horas. Um mês tem 720 horas. Um ano tem 8.760 horas. E 60 anos tem 525.600 horas. Esse é o tempo integral. Pode ir. Período de sono que nós dormimos. A cada um dia dormimos o equivalente a 6, 7, 8 horas. A cada 3 dias eu multiplico 3 vezes 8, significando que eu durmo 24 horas equivalente a cada 3 eu dormi o equivalente a 1. Em um mês eu multiplico 30 vezes 8 horas por noite. Vai dar 240 horas, que equivale a 10 dias. Ou seja, em 30 eu dormi o equivalente a 10. Em um ano, eu multiplico 365 noites por 8 horas. Eu terei dormido 2.920 horas. Sabe quanto isso dá num ano? 122 dias. Se você chegar aos 60 e multiplicar pelas horas de sono, você terá dormido 175.200 horas. Que equivale a dizer 7.300 dias apagado uma vida inteira. 7.300 dias igual, dá uma olhada e chora. 20 anos da sua vida, em 60 você passou dormindo, ou melhor, 33,33% do tempo apagado, deu Walking Dead um zumbi. Pergunta agora, isso aqui é um dormitório espiritual? Sim ou não? Tá, a pergunta é, o corpo precisa dessas horas de sono? Sim, às vezes um pouco mais? Sim, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, será que você, a consciência, precisa ficar apagada esse tempo inteiro dentro do corpo que dorme? Essa é que é a pergunta. Teu corpo precisa dormir. Eu estou perguntando, é você o espírito, a consciência. Vai ficar roncando 8 horas aí dentro? Ou poderia se desprender e aproveitar o tempo para aprender e crescer em outro nível? Está dando para entender o que uma saída do corpo abre de possibilidade para quem quer crescer. Alguém, por exemplo, alguém aqui, um Rosa Cruz, que está dentro dos seus processos iniciáticos, avançando grau a grau. Essa pessoa se desprende do corpo durante o sono, que lugar que ela iria do lado de lá? Ela procuraria o quê? Aprofundar o que ela já faz aqui embaixo? Sim. Então ela procuraria um templo, uma egrégora ligada à Rosa Cruz, cá embaixo, e aprofundaria um grau lá fora. Quando ele encaixa aqui no corpo, ele está com um grau a mais para enfrentar a prova do dia seguinte. Está dando para acompanhar? O sono reforçou esse aluno? Reforçou porque deu força lá para ele trabalhar melhor aqui. E assim é em todas as áreas. Uma pessoa que aplica passe no outro, se ela se vê fora do corpo, ela vai fazer o que lá fora? Dar passe em quem ela encontrar. Conclusão, ela vai aumentar o serviço, não? Tá? Então, tudo que você fizer aqui, você vai buscar a contraparte do lado de lá. Então, estou considerando, estudantes espirituais buscariam o quê? Aprofundamento, progresso, estudo e trabalho. É isso que nós temos durante o sono, quando o corpo da gente queda. A natureza abre a porta e a gente escapa. Agora, uma pergunta. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual? Ou nós somos espíritos vivendo uma experiência humana? Tá, se você acha que é um espírito, seu lugar original não é aqui, é lá. Então, te parece estranho durante o sono dar uma voltinha em casa? Não. Para quem se reconhece como espírito, viajar astral me parece algo natural. Está correto? Agora, para quem acha que é corpo, sair do corpo parece um absurdo. Para quem se acha espírito, voar é normal. Estar aqui embaixo é que é um absurdo. Está correto? Então, não estranhe. Saídas do corpo são assuntos naturais, mas que durante muito tempo ficaram dentro de um prisma só iniciático e hermético. E que durante o século XX isso acabou abrindo e hoje está em aberto. Agora uma coisa, em grego você usa a expressão exô, quando você quer significar algo para dentro, secreto, daí a expressão esotérico. E exotérico com X quando você quer falar de algo aberto. Estudos espirituais eram esotéricos no passado, hoje eles estão de forma exotérica. Então eu te pergunto, a internet
É um veículo esotérico ou exotérico? Exotérico. O Google é exotérico? Quer dizer, aberto. Então, como é que alguns de vocês já disseram para os amigos que estavam navegando num site esotérico? Se o veículo é exotérico. Que quando o Google chamou o Google de exo, para dentro, secreto, é exo, aberto, explícito. Então, viagem astral era um tema esotérico e que se tornou agora exotérico. Agora, as pessoas ainda morrem de medo, porque uma coisa é a abertura de um assunto, outra coisa é aprofundar ele. O assunto está aberto, mas bem pouca gente aprofundou. Por isso, o grande medo que as pessoas têm disso aqui, que lentamente vai ficar cada vez mais natural. Vamos lá. Pode passar. Bom, uma saída do corpo e o encontro com um mentor espiritual. Pode acender para mim. O que você esperaria de um mentor espiritual, gente? Que ele te sacaneasse, te traísse, ou que ele te ajudasse a crescer e melhorar? O que se espera de um mestre? Chama o nome que quiser, mentor, amparador. O que se espera de um ser de luz? Que ele possa te ajudar e te orientar. Não é isso? Um ser de luz, ele vem até você porque você quer? Vem porque você fez uma prece? Ou ele vem pelo seu caráter, semelhante atraindo semelhante? Lembra dos Thundercats? Mun-Ra? Antigos espíritos da prece do Mun-Ra. Você não acha que por uma prece você vai fazer espíritos de luz virem? Porque nesse mesmo instante tem gente ajoelhada fazendo prece com bomba na cintura. Não é a prece a questão. A questão é o que brota do coração. E aí nós temos essas presenças durante o sono que dão orientações e ajudam a pessoa nessa saída. Agora uma pergunta. Ao sair do corpo, você esperava encontrar o quê? Coelhinhos flutuantes? Abóboras extrafísicas ou espíritos? Sair do corpo te remonta a pensar em habitantes astrais. Então pergunto para você, ao estudar uma saída do corpo, a possibilidade de encontrar entes extrafísicos é enorme. Então eu te pergunto, essa é uma área que alguém que tenha medo de espíritos deve entrar? Para e pensa. Muita gente quer ter uma saída do corpo, mas morrendo de medo. O medo acelera o... Então o medo é o maior inimigo de quem queira aprofundar uma área dessa. Alguém que estuda, por exemplo, aqui na Ordem Rosa Cruz, um dia foi um neófito, está aprofundando. Dentro do aprofundamento, você está descerrando o véu do invisível com seus estudos. Uma hora o invisível bate de frente da tua cara. Mas você tem anos de estudo preparado para conviver com aquilo, correto? Você tem um conhecimento, um aprofundamento que um dia te propicia para o encontro com a luz da verdade. Não é isso, gente? Então, um estudante Rosa Cruz, por exemplo, ou um ocultista, uma hora dessa, se ele sai do corpo, ele tem que saber lidar com esse invisível. Por quê? Se ele for remontar o Antigo Egito, o que os iniciados faziam dentro dos templos? Uma das coisas que tinha era justamente a saída para perder o medo do invisível. Então, antigamente, você deitava, sei lá, na Câmara do Rei. Hoje a Câmara do Rei é o teu quarto. Qual é o teu sarcófago? Tua cama. E mantidas as devidas proporções, no escurinho do quarto é igual ao escurinho da pirâmide. Você acorda de madrugada paralisado, surge uma entidade e fala, vamos? Aí, imagino lá atrás do Antigo Egito, o iniciado deitado na Câmara do Rei, no escuro, paralisado. Chega um mestre, um hierofante daquele e fala, vamos? Ele tinha que ir, não? Ué, aí passa o tempo, esse sujeito está reencarnado hoje aqui no Brasil, em Vitória Rosa Cruz. O mesmo que saiu do corpo lá atrás. Ele acorda no quarto paralisado, aparece alguém e fala, vamos? Por que ele não vai? Isso me parece natural para um estudante desse quilate. Está correto o que eu estou te falando? Porque está estudando para aprofundar. A mesma coisa se apresenta para um espírita. Você admitiria um médium com medo de espíritos? E aí, pessoal? Se ele tem medo de espírito, é melhor você ser médium. Então, se ele é médium, ele que se prepare para bater de frente com o mundo espiritual. Está correto? Senão, cada vez que abrir, vai correr. Então, é o que eu estou te falando. Todas essas áreas espirituais em geral, elas vão em alguma hora botar o plano espiritual cara a cara com você. Faz parte do processo. Não é um luxo, não é uma aventura mística. Faz parte do próprio aprofundamento de alguém. Até chegar à porta final, que é a morte te botando de cara. Está correto o que eu estou te falando? Você vai ser obrigado a encarar o plano espiritual uma hora. Nem que seja pela morte.
Só que se ao longo da vida você se preparou e teve flash disso, na hora H você sabe o que fazer. Você está seguro porque você é um iniciado. Então a saída do corpo não é uma brincadeira mística, é um aprofundamento de consciência. E se usa isso para crescer, é uma porta aberta que se abre. Eu não estou falando ver a vizinha pelada enquanto você está fora. Eu não estou falando quanta gente me procurou ao longo dos anos assim. Eu acho que minha mulher está me traindo. Você pode sair do corpo e descobrir para mim? Imagina, né? Vai com a mulher tua, vai procurar você. E às vezes chega alguém e fala assim, você pode ir na minha casa projetado? Eu falei, pra quê? Para me ajudar a sair? Eu falei, cara, porra, marca um encontro com mulher, com homem não. Tá mais fora do corpo. Imagina, meia-noite eu encontro você fora do corpo. Quem marcar encontro com homem nem pensar. O Luciano pode marcar. Então, o que acontece? Tem umas coisas que as pessoas te procuram para coisas absurdas. E tem umas que chegam e falam assim para você, se você encontrar com o meu guia, pergunta as coisas para mim. Aí você imagina que a pessoa gostaria de saber, por exemplo, assim, qual que é o pior defeito dela para ela corrigir. Isso ninguém nunca me perguntou. Como é que ela faz para deixar de ser babaca? Ninguém nunca me perguntou isso. Aí as perguntas que ela quer que você faça do lado de lá. Cadê o anjo da guarda? Que hora que ela encosta? Cadê a alma gêmea? Quantos filhos ela vai ter? Com quantos anos ela vai morrer? Qual é a cor da aura? E aí eu te digo, para isso basta usar o raciocínio cá embaixo, não precisa sair do corpo. Exemplo, você quer saber com quantos anos você vai morrer? Vai vivendo que você descobre. A pergunta burra é essa. Outra, qual é a cor da sua aura? Calcula a cor do que você está pensando e calcula se é luminoso ou escuro. Correto? Terceiro, que horas que o seu anjo da guarda encosta? Não tenho a menor ideia, porque eu nunca vi ser nenhum de relógio. Caso contrário, no horário de verão, vai adiantar uma hora. E outra coisa, por que eu não estou vendo um anjo do seu lado? Porque nem ele te aguentou e saiu fora. Certo? Então, cadê minha alma gêmea? A gente fala, tudo é gêmeo, tudo é vivo, tudo é o todo em tudo mesmo. Aí a pessoa não vai gostar da resposta. E pior, ela queria que você falasse que o anjo está junto, a aura dela é violeta e que ela é ascensionada. Uma vez, chegou uma mulher no final da palestra, falou assim para mim, tem uns espíritos que me perseguem e fazem eu pensar coisa ruim. Eu fui num médium, ele era incompetente, ele não viu. Fui num outro médium que também era incompetente, ele não viu os espíritos. Me dá um passe, tira eles de junto de mim. Eu fui dar um passe, não tinha espírito nenhum em volta da pessoa. Em compensação, eu nunca tinha visto uma aura tão suja na minha vida. Marrom em cima, escura aqui dentro, ela tinha um ódio mortal de alguma coisa, desejo de vingança contra alguém, a mulher era terrível. Aí eu lembro que eu pensei assim, cara, os espíritos obsessores, nem eles, até eles ficaram eu me lembro que eu pensei isso na hora, mas não ia falar isso para ela. Aí, eu tentando ajudar, olha, felizmente não tem nenhum espírito, ainda bem, o problema é que a senhora acalenta um ódio. Fui na base da educação para mostrar que ela era a causa do próprio infortúnio. A senhora tem uma mágoa de alguém funda, a senhora anda pensando muita coisa ruim. Se tem um espírito, ele vem atrair pelo que a senhora pensa. Aí comecei, a mulher ficou indignada e falou assim, quer dizer que você não vê os espíritos, você é incompetente? Aí eu rodei a baiana. Eu falei assim, a senhora quer que eu fabrique espíritos para justificar o seu mau humor, mas não tem não, é a senhora que não presta. A mulher saiu dali batendo o pé, provavelmente para pagar um sensitivo numa consulta para dizer o que ela quer. Uma outra, chega no final da palestra e fala, fui fazer uma consulta no sensitivo. Ele disse que eu estou na minha última vida, não vou reencarnar mais. Aí eu fui fazer uma consulta com outro sensitivo que não sabia o que o primeiro tinha dito. E ele também disse que eu estou na minha última vida. Wagner, pelo amor de Deus, me dá um passe e me diz, eu estou na última vida. Eu falei assim, eu vou dar passe que a senhora vai reencarnar um monte de vezes. Não precisa dar um passe, né, senhora? Mas como que você sabe? Bom, a pessoa que está na última vida não vai fazer consulta com ninguém, ela sabe tudo. Se a senhora está perguntando, a senhora tem que reencarnar. A mulher saiu de lá putíssima da vida. Por isso que eu não dou consulta. Ninguém vai gostar da minha consulta. Porque eu tenho que falar o que é e não o que é. Aí se ela sai de lá, você fala assim, sua aura é violeta, o anjo é lindo, uma alma gêmea está chegando, ela sai de lá e fala assim, ai meu Deus, que consulta ótima. Recomenda para todo mundo. Se você falar assim, sua aura está imunda, que a senhora pensa muita merda, o anjo rapou fora porque não aguentou a senhora, a alma gêmea, não estou nem que ela vai pintar um karma de outra vida aí, que a senhora casar com ele, a pessoa sai de lá putíssima. Ele não vai querer recomendar consulta para ninguém, então não teria cliente. Por isso que eu não dou consulta. Bom, vamos lá. Pode passar. Bom, ali vocês estão vendo a presença de uma mentora espiritual. Agora, observa bem
que a pessoa projetada está ligada ao corpo por um filamento. Dá para ver uma energia azul em volta do corpo, não dá? Dá para ver que ela está exteriorizada em forma de ponta, envolvendo o corpo astral da moça projetada. Sente para mim. Detalhe. Ela possui um revestimento energético que o espírito desencarnado não tem. Está bem claro isso, não está? Então, por que ela carrega um revestimento? Porque ela está encarnada e ligada ao corpo. Por mais que você vá longe, você está sempre conectado. E isso faz com que você seja obrigado a voltar. Não tem como se perder. Porque enquanto você está lá fora, o seu metabolismo está nos seus ciclos. Uma hora que ele subir, você vai ser... O controle da volta não está na pessoa fora, está no corpo. Você não dá a chave da cadeia para o prisioneiro. Então, se o controle estivesse lá, nenhum de nós voltava para o corpo. Principalmente no momento de crise. Não vão pode falar, me traiu. Então, o controle está no corpo para fazer você voltar, para te obrigar a voltar para dentro da cadeia. Agora, aquele campo energético azulado em volta do corpo é o que é chamado em estudos teosóficos de duplo etérico. Chamado, às vezes, na Rosa Cruz, de corpo vital, que é o envoltório energético do corpo. Quando o corpo espiritual sai, também chamado corpo astral, perispírito, corpo psíquico, o duplo se distende formando um elo entre ambos. Se o corpo é 1 e o corpo espiritual é 2, o duplo etérico é 1,5 entre ambos, uma interface para conectar um ao outro. Então, o duplo etérico não é o mesmo que o corpo espiritual. O duplo etérico é o elo que forma o cordão de prata para conectar o astral no físico como um intermediário. Eu vou dar um exemplo fácil. Você vai fazer um ultrassom, então abdominal, então pega aquela pazinha para deslizar, não passa um gel nela? Para quê? Para dar condutibilidade. A pazinha é o corpo astral, o abdômen é o corpo físico. O que é o gel? O intermediário para fazer liga entre os dois. A pazinha o corpo astral, a barriga o corpo físico, o gel do pretérito. Tá? Deu para entender melhor agora? Figurinha antiga, álbum. A figurinha é o corpo astral, o álbum é a parte física. O que é a cola entre ambos? Dá para entender melhor assim, né? Tá? Pode apagar? Pode ir. Ali você está vendo 2 mentores espirituais aplicando um passe para soltar essa moça numa projeção astral. Pode ir. Note que ela está dando um passe fora do corpo, o mentor está em outro plano e ela não percebe devido à diferença de planos. Pode passar. Olha, uma presença espiritual elevada, a menina está fora do corpo e aquela ali é uma mulher apegada ao plano físico após a morte. Então aquele ser utiliza a energia dela para desapegar o outro. Sente para mim, como é que eu aprendi isso? Aos 17 anos, numa das saídas do corpo, apareceu um grupo de espíritos para mim, todos vestidos de branco, como médicos, todos homens. E eles me ensinaram a erguer as mãos para cima, pensar num poder maior em tudo e buscar uma inspiração e puxar uma energia universal para entrar aqui, fazer ela vir aqui e oferecer ela com as mãos. Quer dizer, um passe, sem gastar minha energia. Eu aprendi isso lá fora. Então eles me levaram na Baixada Fluminense, na beira de um campo, num valão, tinha um cadáver de um rapaz crivado de balas, um rapaz mulato. Os guias pediram, passa ali, dá um passe por cima. Eu cheguei e fiz isso. Quando eu dei o passe, o sujeito que estava dentro do espírito pulou para fora do cadáver, assustado, ele estava dentro do corpo, gente. E aí abriu um portal circular luminoso, o sujeito foi arrebatado para dentro e sumiu na minha frente. Eu perguntei àqueles guias, o que aconteceu? Eles falaram, nós trouxemos você aqui para dar um passe, para mudar a vibração dele e passar ele para outro plano. E eu perguntei, por que vocês mesmo não deram passe então? E me explicaram o seguinte, eles vinham de um plano muito sutil e o rapaz ainda estava muito apegado ao plano físico. Então a energia deles atravessava o próprio espírito do rapaz. Eu estando fora do corpo, eu era semelhante a eles, mas era mais denso porque estava ligado ao corpo. E portanto mais próximo de um espírito apegado ao plano físico. Então, eu dando passe, isso mudava a vibração, ele passava para cá, do lado de cá eles pegavam e levavam. Bom, desse dia em diante, começaram a me levar na Baixada Fluminense, gente. Teve uma vez que tinha 8 cadáveres chacinados num valão, privado de bala. Olha a minha iniciação qual foi. Eu não fui para Orion, não encontrei São Germain, encontrei valão cheio de cadáver. E eu ali dando passe. Com o tempo eu virei um craque em soltar o pessoal para o lado de lá. Inclusive, se algum de vocês precisar, me procura. A promoção da Rosa Cruz. Quem veio na palestra e deixou o nome hoje, um dia se morrer e precisar, vem que eu te passo na frente. Eu estava na palestra da Vitória, eu te pego na frente. É uma promoção. Então eu aprendi aquilo que vocês estão vendo lá, diretamente nas saídas do corpo.
Pode passar, pode apagar. Olha só, aquela moça morreu, desencarnou com uma overdose de droga, ela está muito mal do lado de lá. Aquele ali é o guia espiritual, levou o rapaz para fora do corpo, está usando a energia dele para chegar nela. Está dando para entender bem isso, gente? Esse é o motivo pelo qual se utilizam médiuns sensitivos como intermediário de um ponto para o outro. Pode ir. Olha aí um dos mentores do grupo do Ramatiz. Dá um passe para soltar a moça, pode ir. Olha o cordão de prata se formando ali embaixo. Ali um cara que suicidou-se, que estava agarrado ao cadáver até há pouco tempo. Vai. Utilizando o L, ele dá o passe no cara, que é muito grosso para ele. Pode ir. Lá chega outro mentor, outro amparador lá. Eles enchem o cara de luz através dela. Pode ir. O sujeito começa a melhorar, ela abraça ele. Pode ir. Depois ele adormece. Vão levá-lo para um tratamento num lugar extrafísico e ela volta para o corpo contente por ter feito um negócio que ajudou os outros. A única achar no corpo, às vezes ela pode não lembrar da experiência, viu, gente? Mas ela acorda feliz da vida e não sabe por quê. Passa um dia inteiro bem, não tem ideia do que rolou. Vai. Olha aí, muitas vezes antes que a saída se complete, nós temos a presença de um amparador, às vezes superintendendo o processo. Ó, pode ir. O encontro da pessoa com o guia espiritual em outro plano. Olha o templo espiritual lá atrás. Passa. Iogues vem falando de saídas do corpo há milhares de anos, né, gente? Olha lá o iogue saindo pelo alto da cabeça. Agora, é fácil sair de um corpício desse, né? Pode passar. Olha lá o iogue, olha os chakras, olha a saída do corpo. Pode passar. Temos aí uma projeção moderna, olha o cordão de prata ali. Vai. Estão vendo a presença de um mentor espiritual na projeção dele? Passa. Pode acontecer saídas do corpo espontâneas e aleatórias, às vezes, durante a meditação, sem querer. Pode passar. Ali a presença de um guia dando um passe para soltá-lo. Vai. Gente, sente para mim, vocês já ouviram falar aquela sensação? O pessoal fala assim, eu me vi passando por dentro de um túnel de luz e me vi em outro plano. Muito comum em pessoas que têm parada cardíaca e o médico as traz de volta. Na verdade, esse túnel é um portal entre planos, uma espécie de roll-roll, um buraco de minhoca entre os planos, um Stargate astral seria o nome. A pessoa entra ali e já sai em determinado plano onde o guia está esperando ela. Isso elimina a distância. Então, no caso, isso ocorre também na hora da morte. A Nádia está morrendo, abre-se um portal, a pessoa fala, meu Deus, a luz. Aí aquela voz vem. Vem, entra na luz, irmã. De repente ela é arrebatada para dentro da luz, do lado de cá já tem alguém para... Isso evita do guia ter que deslocar e descer. Quer dizer, elimina as distâncias, utilizando portais por entre os planos. Tá? Ali você está vendo o sujeito vindo, olha a mentora dele, esperando ele do lado de lá. No momento da morte. Agora, rapazes, olha que mentora. Dá vontade até de morrer, né? Agora, imagina a situação. Tá? O Luciano está morrendo. Acorda já nas... Aí abre aquele portal. Aí surge uma mão e fala assim, vem, querido. E ele fala, quem és tu, ó voz do além? Meu nome é Mutumbo. Quem? Mutumbo, guia Zulu. Alto, forte, sarado. Pergunta que eu faço para vocês, rapaz, o Luciano vai? Ele se entrega, se ele vai na boa? Tá, outra coisa, dizem que na hora da morte vem um familiar da gente do lado de lá que já passou para buscar a gente, né? Isso depende da família que você tem. Imagina, pai traficante, mãe alcoólatra, avó suicida, todos três já morreram. Quem vai vir me buscar? Então isso é muito relativo. Existem outras pessoas que nós conhecemos de outra vida e não lembramos agora. São amigos que na hora H eles vêm. Então, abriu o portal por sobre a Nádia. E aí, a Nádia fala, quem está aí? É vovó? E aí aquela voz do além fala, não. É titio? Também não. É papai? Não. Aí ela vai começar a apelar, é Jesus? Ih, esse aí é muito ocupado. Esse aí é Buda? Ih, ocupadíssimo também. É o meu guia? Também não. Afinal, voz do além, quem és tu? Aí ela escuta aquilo, eu sou o plantonista. Quem? O plantonista.
plantonista eu nunca te vi na minha vida, eu estava de plantão no hospital astral, você calhou de morrer no meu plantão. Minha função é vir, desligar você e despachar do lado de lá, tá procurando teu pai e tua mãe, não tem nada com isso. Só quero pedir, eu sou parteiro, eu só faço parto e saio fora. Então, isso que eu estou falando é verdade. Explico, é a última lição que a gente aprende na hora da morte. Porque repara bem a nossa arrogância. Nós esperamos que a nossa morte seja especial e alguém de alta luz venha nos buscar. Nossa morte não é especial porque morreram milhares de outros naquele mesmo dia. Você é mais um no meio do bolo. E por que alguém especial tem que vir te buscar se você não é especial? Então, a arrogância é nossa imaginar que tem alguém de olho em nós. Imagina, e na hora H quem vem? Um plantonista que sequer te conhece. É a última lição antes da gente abandonar o plano. Atendimento não personalizado, geral, genérico. SUS. Sabe? Aquela coisa, Virgínia, cortaram o cordão de prata errado, esqueceram o bisturi encaixado lá. Foi o médico do SUS do lado de lá. Então, é o que eu estou falando, é sério. Por exemplo, eu vou contar uma experiência aqui. O Luciano vai morrer de rir, o Jones vai morrer de rir. É uma experiência que eu nunca escrevi porque eu não tenho coragem, porque vão me sacanear. Tá? Mas eu vou contar para você entender bem. Eu estava na década de 90, hospedado na casa de uma amiga em Salvador. Essa amiga tinha desmanchado um relacionamento, ela estava me contando que o marido dela era muito ciumento, o cara ficava perguntando como é que eram os ex-parceiros dela antes dele conhecer ela. É insegurança total, se o cara era alto, era forte. Sabe? Imagina, eu conheço a Nádia, vou namorar a Nádia, vou ficar perguntando, me elenca aí, os caras que você namorou, como é que eles eram? Isso é um absurdo. Me interessa ela daqui pra frente, eu conheci ela agora. Ela pode ter dado pro universo inteiro, daqui pra frente ela tá presa. Ué, isso é relacionamento, isso não é um detetive investigativo. Me interessa ela a partir de hoje, eu conheci ela hoje, o passado dela, ó, todo mundo tem passado, você tem que ir daqui pra frente. Mas o cara ficava investigando. E sempre preocupado com a forma física dos anteriores, quer dizer, o cara tinha uma autoestima baixa, né? Eu fui deitar e fiquei pensando, porra, o relacionamento acabou por insegurança do cara, o cara gostando e ao mesmo tempo perdeu uma mulher que ele amava por uma insegurança dela. Fiquei paralisado, gente. Aparece na minha frente, no alto, a silhueta de um sujeito plasmando. Me aparece um sujeito pelado, desencarnado. Deixa-me descrever a criatura. Cabelos encaracolados, tipo Adonis grego, louro, olhos verdes, nariz né, bronzeado, 1,80 m, mas é barriga de tanquinho, não tinha uma gordura sequer. Se bem que esse negócio de barriga de tanquinho é relativo, porque que adianta o sujeito ter barriga de tanquinho se não tiver pressão na torneira embaixo. Então, o corpo não tinha uma grama de gordura o sujeito, gente. Pé lá, pelado, pinto pra fora, lá pendurado. Cara, gente, sabe um homem perfeito plasticamente, sem uma grama de gordura, sarado, malhado? O cara que eu queria ser. Louro, lindo, na minha frente. E pior, me olhando de um jeito simpático. Gente, ele mentalmente se comunicou comigo e falou assim: eu conheci você na antiga Roma. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu comecei a ficar preocupado. E ele falou assim, é vida passada. E aí ele falou pra mim assim: eu vi você conversando com a sua amiga e eu quero contar o meu caso pra você. Você tá vendo? Essa era a minha forma perfeita. Eu era italiano, morri aos 36 anos de idade. Eu era modelo profissional até alguns anos atrás. Corpo perfeito, sempre me cuidei, meus exames em dia. Deitei, dormi, morri dormindo. Acordei dentro do caixão. Eu cuidava da minha saúde, meu corpo era perfeito, tive quantas mulheres eu quis, quantos carros eu tinha grana. Deitei, morri e não sabia o que fazer. E o problema, fiquei 3 dias preso ao cadáver embaixo da terra. E eu perguntei, mas você não teve ajuda para sair? Ele falou assim, a minha ajuda foi deixar eu preso. Eu falei, como? Eu passei uma vida inteira só valorizando o meu corpo. Para mim, tudo era corpo físico e forma física. Eu nunca me preocupei com a minha consciência. Então, ao morrer, eu fiquei agarrado ao corpo que eu tanto venerava. Era a minha única realidade. Eu só pensava nele e em mim como ele. Então, os meus guias espirituais podiam me soltar, mas eles me deixaram preso para eu tomar uma lição. Porque quando eu comecei a perceber que o meu corpo estava começando a embolorar, eu percebi que eu não era ele. Nessa hora eles me soltaram.
mas primeiro deixaram eu preso para eu ver que eu não era o corpo. A ajuda que me deram foi me prender. Porque se eu tivesse passado por lá com a ideia que eu tinha, eu não ia entender. Me deixaram com o corpo para eu ver que aquele apodrecia, que eu não era ele. E aí me liberaram. Olha onde que eu parei venerando apenas o meu corpo físico. Esse é o problema do ex-marido da sua mulher. Ele só lida com o corpo físico. Tomara que ele não passe o que eu passei. Na minha frente o cara dando um relato dele. O cara perfeito, 36 anos, rico, modelo lindo. Morreu e ficou mal. Vocês terem uma ideia, como tudo relativo. Aí ele pega um gordinho, desencara e sai voando. Esse barrete daqui eu não como. Não presta. Oi? Agora é o seguinte, como eu notei pelo brilho no olhar de alguns rapazes que estão aqui, se interessarem, depois eu passo o e-mail dele para vocês. Se chama Romano, @... Bom, estamos quase acabando, gente. Pode apagar para mim? Pode passar. Você adorou essa história, né, Luciana? Você adorou, né, Jones? Gente, estamos quase terminando. Olha, guias espirituais de diversas tradições. Sempre para dar uma ideia de universalismo, né, pessoal? Dá uma olhadinha. Indígena, pode ir. Negão, família Luciano Mutum. Pode ir. Vai. Olha aí uma guia do Oriente Médio. Você já imaginou que guia do Oriente Médio deve receber salário extra, né, gente? Os caras trabalham lá pra caramba, né? Vai. Olha aí uma guia, gente, ligada à atmosfera do movimento negro. Olha que linda essa entidade. Vai. Olha aí o preto velho. Passa. Olha aí um guia indígena. Pode ir. Indígena também, pode passar. Olha aí também xamã. Vai. Olha um grupo de guias espirituais xamânicos, pessoal. Olha que lindo. Pode passar. Esse aí é meu amigo. Vai. Esse aí é um rishi da antiga Índia. Passa. Olha lá, 2 espíritos dando um suporte àquele médium para dar um passe na pessoa. Serve para mim. Não fique imaginando que guias espirituais ficam tudo voando à sua volta, gente. Eu estou falando de guia, não de pombo. Você não fica assim, 3 ali, 2 lá, não. Você percebe paralelo em outro plano, porém concomitante paralelo. Raramente você vê um cara voando, pelo menos nesse plano. A tendência é percebê-los paralelamente. Pode apagar? Vai. Olha, 2 guias espirituais dando uma ajuda ali. Pode ir. Olha o passe, pessoal. Dá para ver o rosto do espírito ali à direita, lá em cima. Pode passar. Olha aí a pintura mediúnica. Olha os pintores lá em cima. Olha o médium pintando. Vai. O guia está lá em cima. Passa. Olha aí um guia musical. Pode passar. Pode passar. Vai. Olha lá. Dentro do chakra frontal. Vai. A morte de um hindu. Olha os guias hindus dando um apoio. Vai. Olha lá o guia dele. Passa. Gente, olha a proteção espiritual modo hindu. Que legal. Mentores do Oriente. Olha os obsessores da moda hindu também ali embaixo. Não, obsessor em qualquer canto, né? Vai. Olha, essa aqui é fantástica, gente. Se eu tirei da internet, é uma pessoa lendo um livro espiritualista. E a galera protegendo ele porque ele está lendo algo sadio. Olha que figura fantástica. Pode passar. Aí a proteção de um espírito na criança. Vai. Olha que linda essa imagem. O cara está ali atrás. Vai. Olha aí o guia dando um passo para soltá-lo. Pode ir. Aí eu botei alguns grandes mestres da tradição humana de vários lugares, tá? Não por apego ou devoção, no sentido admiração sadia por quem deixou trabalhos lindos aqui na Terra. Jesus, pode ir. Olha aí. Vai. Sempre que eu vejo essa figura, sabe o que eu lembro? Aquelas latas de biscoito de Natal. Lembra o rótulo da lata? Não parece, gente? Não lembra? Quando a gente era criança, não tinha umas latas de biscoito com os rótulos assim, Zé? Vai. Olha só, essa figura é ótima. É Jesus, na época que estava encarnado, abrindo um portal para o mundo espiritual. Falou assim, o negócio está brabo, desce uma galera aí para me ajudar. Vai. Pode passar. Olha o chakra de Jesus. Vai. Pode passar. Avança isso. Buda, Siddhartha Gautama. Pode ir. Olha aí que linda. Pode passar. Segue. Krishna. Olha aí o Krishna jovem. Pode ir. Olha essa do Krishna.
Krishna, que linda, gente. Pode passar. Aí os mestres da Kriya Yoga, Lahiri Mahasaya, Babaji e o Keteswar. Pode passar. Dá uma olhadinha no Lahiri Mahasaya e vê se ele era bem-humorado. Olha essa foto, é a única que existe dele. Esse cara é fantástico. Vai. Esse é o Shri Keteswar, mestre do Yogananda. Esse é o Swami Trailam. Olha o tamanho da barriga do cara. Vai. Yogananda, pode ir. E aí uma banda universalista. Vê se gostaram. A banda bem universalista. Dá. É só vai que eu te falar o seguinte. Aqui, dá uma olhada nos DJs universalistas. Avança. Não podia deixar de botar os orixás também. Universalismo é universalismo, gente. Você tem que trabalhar com mente aberta. Avança. Aqui o Dalai Lama. Acende para mim. Essa figura aqui, quando eu vejo, eu acho ela fantástica. O Dalai Lama estava na 5ª Avenida em Nova York. Ele nunca tinha visto uma barraquinha de cachorro-quente. No Tibete, vegetariano. Ele foi lá olhar aquele negócio, o cara fazendo os cachorro-quente. Ele chega, os repórteres tudo em volta, e ele olha aquilo custa esse. O cara da barraquinha achou que ele queria um cachorro-quente. Nem sabia que ele era o Dalai Lama. Aí o cara da barraquinha falou assim, como é que o senhor quer o seu? O senhor vai de quê? Aí um dos ideais budistas é o Nirvana, tornar-se um com o todo, que um hindu chamaria de Samadhi, né? O Dalai Lama vira e fala assim, me faz um com tudo. Ele fez a brincadeira, quer dizer, o que eu quero é me fazer um com tudo, me unir, me faz um com tudo. O que o cara entendeu? Que ele queria um cachorro quente com tudo, ele abriu, botou maionese, batata frita, tudo. Porque o Dalai Lama falou, me faz um com tudo. Quando o Dalai Lama percebeu, ele deu essa risada, fotografaram. Eu adoro essa foto maravilhosa. Ele faz um com tudo, o cara fez um cachorro quente com tudo que tinha. Vai, pode ir. Esse é o super time do além. Jesus, Krishna, Babaji, Buda, Lahiri Mahasaya, lateral esquerdo, Francisco de Assis. Ponta direita, Krishna, centroavante Moisés, meia esquerda, Grindoso Bamatiz, Ramana Maharishi. O ponta esquerda não tem rosto, é o rosto da luz. Para quê? Para representar todos os grandes mestres que um dia desceram aqui e nós sequer percebemos a presença deles, porque eles eram anônimos, trabalharam em silêncio. Então representa todos eles ali no rosto de luz. Vai? Gente, esse é o Nicholas Roerich, um grande pintor russo da primeira metade do século XX, que fazia pinturas místicas. Olha o que ele fazia. Pode ir. Jesus em corpo de luz, pintura a óleo. Vai. Uma reunião de mestres no Himalaia. Passa. Krishna na visão dele. Pode ir. A materialização do mestre para o discípulo no alto do Himalaia. Vai. Um rishi mergulhado no rio Ganges. Vai. Uma reunião de mestres dentro de uma caverna no Himalaia. Pode ir. Um andarilho. Vai. O Buda. Avança. E esse é o meu filho caçula. Detalhe, olha o nome do cachorro. Você entendeu agora porque o nome dele é Rama, né? Não é um tal de Rex ou Totó, não é um cachorro profano. É um cachorro iniciado. Né? Iniciado, né? É meu parceirinho. Vai. Não adianta nada estudar essas coisas se não for para ser mais feliz. E se não for para rir mais e se tornar melhor, senão não adianta. Vai. Passa. Tá, sente para mim, para a gente terminar, tem duas montagens que eu vou mostrar rapidinho para vocês, vocês vão gostar. Pessoal, uma montagem que eu baixei na internet, pode apagar para mim? Dos chakras, amplia ali para mim, ali na tela, lá em cima na tela, ali, do lado do X, aí. É uma montagem dos chakras, dá uma olhada, pessoal.
Ok? Pode fechar lá, Eneida. Isso, Tá, vai agora para mim no projeção 9, lá em cima, cinto de segurança. Aí, clica nele 2 vezes. Tá, pode esperar. Quando ele for abrir lá em cima, você aperta no quadrinho para ele ampliar. Pera aí. Gente, isso é uma montagem, dê uma olhada, é uma batida de carro. Ela tem som aqui, não está conectado aqui. Espera que ele já vai abrir. É uma batida de carro e 2 caras vão desencarnar. E vocês vão gostar muito. Clica aqui em cima, ou ele está aqui na imagem. Deixa eu ver se ele abre. Clica aí. 2 vezes. Tá. Então tá. Vai lá em cima e amplia agora. Lá em cima, não. Vai ter que voltar. Volta para o início. Tá, clica ali. Tá, lá em cima agora para ampliar. Isso. Olha só, o carro bate e o cara aqui da frente vai desencarnar. Aqui, esse sujeito motorista. Ó. Tá indo, ó. Lá atrás o cara também está indo, ó. O segundo passageiro foi embora. E o terceiro está quase indo, né? Aqui o carona, ó. Não foi porque o cinto de segurança segurou. Sabe o que é isso? Uma propaganda de cinto de segurança. Propaganda de cinto de segurança. Voltou. Fecha lá. E o último deles é o House Extra Forte. Vocês estão lembrados do House, aquele Drops que ficava com a boca bem gelada? Gente, aquele pretinho é o concorrente do House. Pode ampliar. É um incêndio, é o concorrente do Drops House na Alemanha. Para mostrar que o Drops é bem gelado.